Todos pensavam que ele era um assalariado solitário, mas ele é transportado para outro mundo com poderes mágicos ilimitados. Leon era um funcionário comum, num emprego sem futuro, que acabou cochilando no trabalho. Ao acordar, ele se viu num mundo totalmente diferente, com nobres e gente da alta sociedade bebendo, enquanto uma criada tentava acordá-lo. Ele fica totalmente confuso com isso, e se pergunta se tudo é um sonho, mas a criada insiste para que ele vá cumprimentar os convidados da festa. Ainda mais confuso, Leon avista um espelho e, ao se olhar, fica chocado ao ver o reflexo de um garoto jovem o encarando, em vez de um velho escravo corporativo exausto. De repente, o pai dele se aproxima, mandando-o parar de bancar o esquisito, pois eles têm convidados agora. Leon fica totalmente surpreso, mas lentamente percebe que foi transportado para um mundo diferente, onde ele é o quinto filho de uma família nobre. A festa que está rolando é pelo nascimento da irmã dele, já que todos os 4 irmãos mais velhos são meninos. Ele decide dormir para ver se passa, esperando acordar de volta no mundo real. Mas isso não acontece, pois ele acorda ainda no corpo da criança. Ele decide ir para a varanda, onde a criada lhe diz que toda a terra à sua frente pertence à sua família. Leon não consegue acreditar no que vê, se perguntando o quão ricos eles realmente são, e mais tarde ele encontra seus irmãos mais velhos. Bruno, o quarto filho da família, explica que o pai e o irmão mais velho estão atualmente tentando servir a nação de alguma forma, de acordo com as leis do país. Toda família nobre precisa fazer algo que sirva à nação, caso contrário perderão seu status. Infelizmente, o pai banana deles não fez nada de importante ainda, mesmo estando na 3ª geração, o que significa que, se não fizerem algo, terão seu status nobre retirado e se tornarão plebeus. Bruno também conta que o irmão mais velho, Albi, tentou virar um tiktoker de contação de histórias, mas o rei Sigma o chamou de fracote, o que deixou a missão de impressionar o rei ainda mais complicada. Antes que pudessem conversar mais, o professor de magia deles entra na sala com um livro nas mãos. Leon fica incrivelmente animado com a ideia de aprender magia, mas Bruno manda ele se acalmar, já que pouquíssimas pessoas conseguem realizar magia. Leon, no entanto, não dá a mínima para o irmão metido à besta e imediatamente corre para fora, pedindo à criada que o leve à biblioteca. Lá dentro ele encontra vários livros sobre magia e escolhe um aleatoriamente. Ele começa a ler o livro e tenta um feitiço básico de fogo, e para sua própria surpresa, ele consegue. Ele transforma a mão numa vela tosca, enquanto a criada o parabeniza pelo primeiro feitiço. Ele imediatamente vai encontrar o pai no escritório e pergunta se pode pegar os livros da biblioteca, mas o pai de Leon não se importa com o quinto filho lesado, e diz para ele fazer o que quiser. Leon o xinga mentalmente e sai com todos os livros necessários. Ele começa a praticar magia todos os dias em seu quarto e lentamente vai melhorando. Ele aprende magias mais complexas e depois de um mês, chega a um ponto em que consegue realizar magia de fogo sem nem precisar olhar os livros. Bruno, o metido à besta, fica realmente impressionado com isso, já que até as pessoas que conseguem aprender magia levam pelo menos um ano para lançar os feitiços mais simples sem o livro. Ele pega o livro de magia e tenta lançar magia sozinho, mas o coitado não consegue nem lançar a magia mais simples, mesmo com os livros. Bruno entrega o livro a Leon, afirmando que ele pode fazer grandes coisas com magia e avançar na sociedade, o que Leon não se importa muito e volta para a biblioteca para pegar o livro de feitiços de gelo. A caminho do quarto, ele é parado pelo pai, que exige saber se ele aprendeu a usar magia. Leon fica um pouco nervoso e dispara um pingo de magia de gelo sem querer no livro. O pai de Leon não parece impressionado e pergunta se era só aquilo que ele conseguia fazer, mas Leon decide mostrar ao pai com a cabeça oca os verdadeiros limites de sua habilidade e lança o feitiço cortador de chamas sem o livro, o que choca e impressiona o pai. Ele imediatamente fica impressionado e diz a Leon para pegar quantos livros de magia quiser antes de sair. Leon parece feliz em saber que o pai gostou dele, mas a caminho da floresta ele acaba encontrando um homem de jaqueta branca, que pergunta se ele é da nobre família Hamilton. Leon diz que é o quinto filho quando o homem pergunta se ele está ali para capturá-lo. Leon não tem ideia do que aquele homem esquisitão está falando, mas não quer virar refém de um maluco, então tenta ir embora. O homem, no entanto, o impede, alegando que pode lhe mostrar uma forma mais eficiente de fazer magia. Leon imediatamente se interessa, e o homem, de repente, usa todas as 5 magias elementais diferentes de uma vez. Leon fica chocado até a alma com isso, e igualmente impressionado, implorando para o homem ensiná-lo. O homem concorda e diz a Leon para desenhar um círculo e um quadrado ao mesmo tempo, para ter certeza de que ele não é disléxico. Após esse teste, ele ensina a Leon um truque para realizar tal magia, e para sua surpresa, Leon consegue usar tanto a bola de fogo quanto o cortador de chamas de uma vez. O homem misterioso fica chocado, pois essa técnica só pode ser realizada por uma em 1 milhão de pessoas, e ele só queria se exibir para um garoto. Leon então tenta usar 3 feitiços diferentes de uma vez, e embora consiga, sua resistência é muito baixa e seus poderes mágicos se esgotam. O homem diz para ele não se preocupar, pois ele vai melhorar lentamente, e mostra que seu limite atual é usar 13 feitiços de uma vez, mas ele está tentando lançar 16. Leon fica impressionado com isso. Então o homem decide entregar-lhe um anel Samsung Galaxy que contém uma porrada de livros de magia.
Liam fica animado e tenta um feitiço de magia do vento que funciona perfeitamente, mas quando ele se vira para agradecer ao homem, ele desaparece misteriosamente, igualzinho ao meu pai. De repente, a criada se aproxima de Liam perguntando se ele está bem, já que ouviram que um homem misterioso foi visto na propriedade deles. Liam mente que estava sozinho, então a criada lhe entrega um novo livro de magia e diz para ele ter cuidado antes de sair. Liam se pergunta o que foi aquilo quando, de repente, o homem reaparece, alegando que simplesmente se tornou invisível. Ele então olha para o livro e diz a Liam para tentar lançar um feitiço enquanto usa o Anel Galaxy. Liam segue as ordens e invoca uma salamandra flamejante, que é imediatamente sugada pelo anel como uma pokebola. Liam percebe que pode guardar qualquer feitiço que quiser nesse anel, então ele começa a invocar o máximo de pokémons possível antes de guardá-los em seu anel. Ele se vira para agradecer ao homem, mas ele desaparece mais uma vez com um bilhete dizendo para ele manter a boca fechada. Um mês se passa após esse incidente, e Liam começa a melhorar no controle de sua magia, criando carvão com a ajuda de seus espíritos e também alguns cristais de mana. Bruno acaba o avistando na floresta, verifica as coisas que ele fez e afirma que essas habilidades o tornarão uma pessoa independente. Depois disso, esse virgão alegremente afirma que vai se casar com uma família nobre de baixo escalão. Mas embora sejam mais pobres, Bruno ainda terá mais independência e finalmente vai perder a virgindade. Liam fica feliz em ouvir isso, mas Bruno lhe diz que ele também deveria começar a procurar maneiras de conseguir independência. Ele explica que antes de Liam nascer, o pai queria muito uma filha para casar com a família real. Mas seus planos falharam quando Liam nasceu menino. Em desespero, o pai reuniu 1000 soldados e lançou um ataque ao dragão das colinas. Mas, embora tenha conseguido selar o monstro, acabou perdendo 90% de seus soldados. Bruno afirma que, embora Albi e o pai estejam tentando de tudo desesperadamente, ele pessoalmente acha que a família Hamilton está acabada e que Liam deveria garantir seu próprio futuro. Liam agradece o conselho e vai para a cidade vender suas coisas e conseguir algum dinheiro. Depois de conseguir um bom negócio, ele almoça numa lamenaria local, quando de repente tem uma ideia e corre de volta para casa. Ele entra na cozinha e entrega aos seus servos um pacote de miojo, pedindo para eles experimentarem. Os servos ficam impressionados com essa nova criação, enquanto esse porco capitalista começa a pensar em como pode transformar este mundo nos Estados Unidos com 50% de obesidade. Ele corre imediatamente para vender o miojo nas lojas locais, mas elas se recusam a comprar seu produto, já que seu irmão mais velho, Albi, impôs uma restrição para ele vender suas coisas. Liam sai tristemente, enquanto Albi surge de trás do balcão, xingando Liam por ser tão bom em magia. Liam, por outro lado, se pergunta o que poderia fazer agora e decide tentar algo novo. Ele aprendeu recentemente um feitiço de caixa de armazenamento, que pode guardar uma tonelada de coisas dentro e também teletransportá-las para outro lugar. Liam decide usar sua magia de forma não convencional, e cria um clone de si mesmo, que ele envia para um reino diferente não controlado pela família Hamilton. O clone acaba vendendo tudo e coloca todo o dinheiro de volta na caixa de armazenamento, que Liam pode facilmente retirar quando quiser. Dessa forma, Liam, o porco capitalista, inventou a escravidão também neste novo mundo. Alguns dias se passam enquanto Liam continua praticando com suas próprias ilusões, e fica ainda mais forte do que antes. De repente, um dia, Albi se aproxima dele e afirma que tem ouvido muitas coisas boas sobre ele, perguntando o que ele quer ser quando crescer. Liam imediatamente fica alerta, pois sabe que Albi pensa que ele está tentando se tornar o próximo chefe da família em vez dele. Então, ele simplesmente diz que quer encontrar um emprego e ganhar dinheiro. Essa resposta parece satisfazer Albi, que diz a Liam que o apresentará à Guilda dos Caçadores. Liam fica muito feliz com isso, já que assim ele se tornará um aventureiro, cujo trabalho será caçar monstros. No dia seguinte, ele visita a Guilda dos Caçadores, onde todos os aventureiros começam a zombar dele por ser um rei baixinho. Mas Liam mantém a cabeça erguida e o dedo do meio em riste enquanto se aproxima do mestre da guilda. O homem lhe diz que, mesmo sendo um nobre, ele só pode aceitar trabalhos condizentes com sua patente e pede a Liam para mostrar o quão forte ele é atacando-o. O mestre da guilda claramente subestima Liam, então Liam decide pegar leve com ele e atira algumas bolas de fogo de baixo nível ao redor dele. Isso choca cada pessoa na guilda, incluindo o mestre, que afirma que, com suas habilidades, Liam facilmente merece ser um aventureiro rank B. Logo ele sai da guilda com um distintivo novo e brilhante, enquanto se pergunta o quão fortes os aventureiros rank B realmente são. Enquanto caminha, ele acaba sendo parado por uma caça-fortunas chamada Asuna, que pergunta se ele é realmente um filho da família Hamilton, e se ela pode se juntar ao grupo dele. No fim das contas, Liam ainda é homem, e seios são seios, então ele concorda como um completo gado e segue para a floresta para a primeira missão. No momento em que entram na floresta densa, eles imediatamente dão de cara com uma fera-lobo gigante.
A apressadinha imediatamente entra em ação e saca suas facas, quando, para sua surpresa, um monte de outros lobos também aparece dos arbustos, cercando-os completamente. Asuna fica preocupada, mas Liam manda ela se acalmar e saca seus pokémons mágicos, que os lobos imediatamente agarram entre as mandíbulas. De repente, o Pokémon começa a inchar que nem a conta do cartão depois do casamento, incapacitando completamente os pobres lobos, após o que Asuna dá cabo das feras rapidamente. Eles trazem de volta uma carga enorme de 42 lobos mortos, chocando completamente a todos, incluindo o mestre da guilda, que imediatamente os contrata para um trabalho. Asuna e Liam logo partem para a tarefa em questão, que é derrotar um monstro lagarta que tem bloqueado uma importante rota comercial. Asuna está bem feliz, mas também assustada, já que monstros são muito diferentes de feras normais, pois possuem uma pedra mágica dentro deles que lhes confere imenso poder e habilidades especiais. Liam, no entanto, ainda está otimista, mas seu otimismo muda quando ele finalmente encontra a lagarta, cujo corpo é basicamente feito de metal, tornando todos os seus ataques completamente inúteis. Nem ataques físicos nem mágicos parecem funcionar no monstro gigante, quando Liam tem uma ideia e decide tentar de novo. Ele logo instrui a Asuna a servir de isca, e assim que o monstro está em posição, ele tira sua caixa de itens e cria uma enorme rocha, matando a lagarta imediatamente. Eles logo retornam à cidade, produzindo não uma, mas 2 lagartas mortas. O mestre da guilda fica chocado, mas Liam afirma que simplesmente usou a habilidade de busca do inimigo para encontrar a outra também. O mestre da guilda fica impressionado e acaba lhes dando um bônus enorme. Alguns dias depois, Albi e o pai chegam à cidade para esperar por uma pessoa de alto escalão. O homem sai de sua carruagem em direção ao pai de Liam, mas também dá uma olhada rápida em Liam. Liam se sente um pouco desconfortável, e seus sentimentos se confirmam quando ele é chamado pelo homem, que pergunta onde ele conseguiu o anel que tem. Acontece que o homem misterioso que ensinou Liam era um mago altamente habilidoso chamado Raymond, que este homem conhecia de antes. O velho ri disso e então diz a Liam para atacar seu servo com o máximo de poder possível, já que ele quer verificar sua força. O mordomo vai para o canto e fica de pé enquanto Liam carrega 11 ataques de uma vez e atinge o servo com uma saraivada de bolas de fogo, quebrando sua barreira e o ferindo. O velho babaca, no entanto, simplesmente ri disso, afirmando que Liam já é forte o suficiente. Ele pergunta a Liam o que ele quer fazer quando crescer, e quando Liam afirma que quer ser independente, o velho imediatamente decide nomeá-lo cavaleiro, para que ele possa obter sua independência já. Depois disso, um dia, enquanto Liam praticava sua magia de caixa de itens, ele acaba encontrando uma carta dentro, que era de Raymond, afirmando que ele queria dar a Liam um presente de formatura. Ele afirma que colocou 100 quilos de ouro no lago que ele acabou de esvaziar, e Liam precisa encontrar uma maneira de tirar isso de lá. Liam quebra a cabeça por um tempo, percebendo que não poderiam ser barras de ouro. Então ele segue sua intuição e comanda a caixa para liberar o pó de ouro, o que acaba sendo a resposta correta. Logo um alçapão debaixo dele se abre, levando-o a uma masmorra onde ele encontra um livro de magia muito antigo e uma carta afirmando que Raymond nunca conseguiu usá-lo. Então ele está passando para Liam na esperança de que ele possa usá-lo. Liam fica radiante com isso e começa a praticar os feitiços de magia de outro mundo, mas mesmo depois de tentar várias vezes, ele continua falhando. Vários dias se passam quando finalmente Liam consegue produzir um feitiço do livro chamado Outro Mundo. Isso cria uma porta mágica que o leva para uma dimensão diferente, onde ele pode se esconder ou esconder o que quiser. Ele percebe que esse feitiço pode ter possibilidades infinitas, então ele continua praticando feliz. Mais um mês se passa quando, em uma de suas aventuras, enquanto lutavam contra um monstro sapo, todos os ataques de Liam falham, pois o sapo decide se autodestruir. Percebendo que não há saída, ele rapidamente cria a porta na qual se esconde junto com Asuna, enquanto o sapo destrói tudo na área. Asuna percebe que teria morrido se não fosse pela magia de Liam, o que a faz duvidar de sua própria força. Eles logo recuperam a pedra mágica e voltam para a guilda, onde o mestre da guilda fica chocado, já que não era uma tarefa ranqueada. Percebendo que Asuna está duvidando de suas habilidades, o mestre da guilda sugere que ela forme um contrato com Liam como seu familiar, que é basicamente um escravo que a ajudará a ganhar níveis mais rápido. Asuna, assedenta por poder, concorda imediatamente, e logo o mestre da guilda realiza um feitiço, unindo-os em um contrato. Isso acaba sendo muito benéfico para ela, já que ela ganha uma habilidade única, que a torna mais rápida que o Flash. Percebendo isso, Asuna decide levar Liam para sua amiga chamada Jodie, que era uma aventureira veterana. Ela decide fazer um contrato com Liam também, e para a surpresa de todos, até ela acaba ganhando uma habilidade única, que a ajuda a curar qualquer ferida com sua culinária. Isso é basicamente um milagre, e logo a informação sobre isso se espalha por todo o reino. Vários dias depois, o velho convida Liam para um chá e afirma que a princesa Scarlet de seu reino está muito interessada em ver seus escravos se apresentarem para ela, mas Liam recusa, alegando que eles são seus amigos e não estão num circo antes de sair. O velho imediatamente se desculpa, pois acontece que a princesa estava disfarçada de serva, e ver esse jovem desafiar a ordem de uma princesa a deixou ainda mais interessada nele. No dia seguinte, Liam é chamado para encontrar a princesa Scarlet, que imediatamente o impressiona como uma vaca com uma personalidade tóxica.
Assim que ele termina de cumprimentá-la, ela arranja uma cadeira para ele e então lhe diz para recitar a história de como ele derrotou as lagartas e sapos gigantes. Liam fica aliviado porque é um pedido fácil e a princesa fica realmente impressionada por ele ter conseguido derrotar monstros tão poderosos sem nem conhecer feitiços de magia de alto nível. Liam de repente sente um volume nas calças ao mencionar feitiços de magia de alto nível, mas então Scarlet o traz de volta à realidade, perguntando sobre sua magia de contrato. Ela pergunta se ele pode mostrá-la a ela, e Liam não vai ceder só porque essa pirralha tem autoridade real. Ele recusa o pedido de Scarlet, dizendo claramente a ela que seus amigos não são artistas de circo. Scarlet de repente ri, dizendo que Liam é de fato uma pessoa divertida que a entreteve 2 vezes. Ela declara que ele será recompensado por isso e imediatamente lhe concede o título de barão. Liam fica perplexo porque sabe que não fez nada para merecer essa promoção, mas Scarlet lhe diz que ele a fez rir 2 vezes e isso é uma realização suficiente. Ela também lhe presenteia com um livro de magia sobre magia de contrato familiar, e Liam fica realmente emocionado em recebê-lo. Mais tarde, enquanto ele vai para a floresta para aprender a magia do livro, Bruno aparece para fazer uma visita a ele. Ele lhe dá uns soquinhos de parabéns para felicitá-lo por se tornar um nobre. E então diz que Alby deve estar se xingando agora, porque ele ajudou Liam a obter um título mais alto que o do pai deles. Liam diz a Bruno que ele ainda é um barão, o que é uma patente inferior à do pai dele, mas Bruno explica que os nobres de primeira geração que obtiveram o título por realizar algo são considerados de patente superior àqueles que o receberam de seus pais. À noite, quando Liam volta para casa, ele encontra Alby que está fervendo de raiva e ciúmes. Ele bufa ao passar por Liam e então jura que fará algo que mostrará a todos que ele é melhor. No dia seguinte, Liam se encontra com Asuna e Jodie, ambas começando a chamá-lo de mestre e pedindo para ele fazer umas coisas safadinhas com elas. Isso deixa todos os homens da cidade com ciúmes, e Liam acha difícil suportar os olhares deles. Então ele leva suas garotas para caçar monstros. Jodie é uma arqueira que imobiliza os lobos enquanto Asuna rapidamente os finaliza. Jodie comenta que sua visão melhorou muito depois do contrato e isso é uma coisa realmente ótima para uma arqueira. Liam decide melhorar ainda mais a visão dela com um feitiço de encantamento, basicamente transformando seus olhos em telescópios. Ela evolui de uma arqueira de médio alcance para uma atiradora de elite e agradece sinceramente a Liam por isso. Logo, eles retornam à guilda e percebem que está todo mundo numa correria danada. Perguntam a um homem o que está acontecendo e ele responde que o idiota do Alby fez uma grande besteira. Ele removeu o selo do monstro poderoso que estava lacrado no território deles e muita gente se machucou feio por causa disso. Liam percebe na hora que o Alby deu esse passo idiota por inveja dele, e corre para as montanhas onde vê dezenas de soldados feridos e até o próprio Alby está numa maca. Assim que vê Liam, On agarra o colarinho dele e diz que não vai perder para ele. Mas aí o mestre da guilda dá um cascudo nele e o faz dormir, porque não quer ouvir mais nenhuma palavra saindo da boca desse imbecil. Osuna pergunta com o que eles estão lidando, e o mestre da guilda explica que décadas atrás, o bisavô de Liam selou um dragão demônio nas montanhas, mas agora o Alby removeu o selo. O próprio dragão demônio Radon está bem fraco depois de tanto tempo selado, e o problema de verdade são os filhotes dele, que machucaram todos os soldados. O mestre da guilda diz que já arranjou quem possa selar o dragão demônio de novo, mas enquanto não derem um jeito nos filhotes primeiro, não vai rolar. Liam e as garotas vão para onde estão os dragões, e Asuna avança para lidar com os filhotes de dragão, que são menores do que ela esperava. No entanto, o bafo de fogo deles é super poderoso, e consegue transformar uma árvore em cinzas em questão de segundos. Liam manda a Asuna recuar e então atira bolas de fogo nos filhotes de dragão, mas eles contra-atacam. Ele percebe que não dá para vencer, e as garotas sugerem que eles se retirem. De repente, os filhotes de dragão avançam contra eles, e Liam tem uma ideia. Ele diz às garotas para correrem o mais rápido que puderem, e então invoca o livro mágico para abrir a porta para a dimensão de bolso bem na frente dos filhotes de dragão. Eles mergulham direto na dimensão de bolso sem pensar 2 vezes, e Liam a desfaz na mesma hora. Os dragões bebês desaparecem com isso, e todo mundo comemora, porque agora eles têm uma chance clara de vitória. Enquanto os magos lançam o selo ao redor do dragão, Asuna e Jodie perguntam a Liam sobre o feitiço que ele usou antes. Ele explica o feitiço e como pode guardar coisas numa dimensão de bolso. Ele diz que como ainda não dominou o feitiço por completo, as coisas lá dentro podem sumir, e isso significa que eles não terão que se preocupar com os dragões bebês. Asuna começa a babar por Liam por causa disso, quando de repente ele ouve uma voz o chamando. Ele se vira e descobre que é o dragão demônio Raidon quem está falando com ele. Chocado, ele pergunta como isso pode acontecer, mas Raidon tem perguntas mais importantes para ele. Ele consegue sentir que o corpo e a alma de Liam não combinam, e também pode ler a mente dele para saber que ele é de outro mundo. Liam ainda está processando essa novidade, mas Radon se interessou por ele. Ele pede a Liam para levá-lo junto e mostrar o tipo de futuro que ele pode criar, e garante que pode ajudá-lo com seu poder. Liam aceita a proposta porque não sente nenhuma energia ruim vindo do dragão. Raidon então, de repente, se transforma em mana e entra no corpo de Liam, ficando gravado na mão dele como uma tatuagem.
Liam sente a energia transbordando do seu corpo e ele imediatamente vai testá-la. Ele atira 11 mísseis mágicos sem encantamento e quando ele recita um feitiço consegue disparar 17 deles com controle perfeito. Ele fica impressionado com isso, mas então vê todos os magos ofegando e tossindo, como se tivessem esquecido a bombinha de asma em casa. Raidon diz a Liam para absorver a mana dele para o corpo, porque está sobrecarregando os outros. Liam faz isso rapidinho e os magos finalmente respiram em paz. O mestre da guilda o agradece por ter resolvido o caso tão bem e Liam pede desculpas pelo transtorno que seu irmão mais velho e burro causou a todos. Ele decide compensar os feridos doando 10 quilos de ouro. Mais tarde naquela noite, o pai de Liam o agradece por ter resolvido a bagunça que o Aud criou. Liam fica curioso sobre o que vai acontecer com ele agora, e o pai responde que ele ficará em prisão domiciliar por enquanto, e que vai pensar seriamente na punição dele. Liam sente pena do irmão e vai até o quarto dele para conversar, mas não entra ao ouvir Alby gritando que deveria ter sido ele a reviver a família Hamilton e não o Liam. Liam percebe que o irmão só se importava com o nome da família, e isso o transformou num tremendo babaca. Ele decide deixá-lo em paz e vai para a cama. Ao acordar na manhã seguinte, ele percebe que ganhou 2 feitiços novos e empolgantes depois de fazer um contrato com Raidon. Ele corre imediatamente para a floresta para praticá-los, e depois de trabalhar duro o dia todo, consegue dominar apenas um dos feitiços. Esse feitiço permite que ele invoque o dragão bebê da dimensão de bolso, e ele está super amigável e obediente agora. Enquanto o dragão bebê está aninhado com Liam, ele ouve uma voz surpresa perguntando se ele também consegue fazer magia sagrada. Ela diz que está ali a negócios importantes. Primeiro, ela fala a Liam que derrotar um dragão é uma grande conquista, mas os velhos no poder não vão permitir que ela lhe dê um título maior que o de barão. É por isso que ela vai conceder a ele o título de candidato a herói, porque isso não só o ajudará, mas também deixará o público mais tranquilo. Scarlet então pede a Liam para contar a história de como ele derrotou o dragão. E ele fala sobre ter feito um contrato com ele. Isso choca a princesa, porque agora ela tem certeza de que Liam pode usar magia sagrada. E se essa notícia vazar, pode se tornar um fardo enorme para ele. Então ela o ordena a manter essa história em segredo de todos, até que ela diga o contrário. Liam não tem escolha a não ser concordar, mas na manhã seguinte ele recebe o preço da princesa por manter a boca fechada. Um baú de tesouro contendo 3.000 moedas de ouro. Alguns dias depois, o velho James vai ver Liam e pergunta se ele consegue usar magia sagrada. Liam gagueja enquanto tenta inventar uma resposta, porque a princesa Scarlet o pagou para ficar calado. No entanto, James diz a ele que a princesa é muito jovem e inexperiente para lidar com assuntos tão importantes. Ele comenta que a quantia de dinheiro que ela deu a Liam já foi o suficiente para deixá-lo desconfiado. Além disso, Scarlet normalmente teria relatado a seu pai a façanha de Liam de deter um dragão demônio imediatamente para conseguir uma promoção para ele, mas ela não o fez, o que significava que estava escondendo algo. Pressionado por James para revelar os detalhes, Liam finalmente cede e admite que depois de absorver o poder do dragão demônio Raidon, ele ganhou alguns feitiços de magia sagrada. James fica curioso para vê-los, e Liam usa o feitiço Tudo Limpo, que dissipa todos os efeitos negativos do alvo, incluindo o envenenamento e petrificação. James fica impressionado com isso e então decide dar a Liam uma importante aula de história. Ele começa a falar sobre a Guerra dos 3 Dragões que aconteceu muitos séculos atrás. O dragão que podia usar magia sagrada venceu a guerra, e então se uniu a um humano que podia pegar emprestado a magia sagrada do dragão. Esse humano então fundou um país, e é o país em que eles vivem. Liam fica meio confuso sobre como essa história se encaixa no contexto dele, mas James pergunta o que lhe vem à mente quando ele ouve que o dragão se uniu a um... Esse safado pervertido diz que imaginou o dragão casando com o humano e tendo filhos juntos. Mas acontece que o resto dos humanos são iguais. Eles também pensaram a mesma coisa, mas agora James acredita que foi o contrário. Ele diz a Liam que ele absorveu o dragão para o corpo dele, portanto unindo-se a ele. Liam acha que as palavras dele fazem sentido, e James diz que ele tem o potencial de recriar a lenda da fundação do país deles. Isso também faz o velho se preocupar com 2 coisas. A primeira sobre a família Hamilton. Ele diz a Liam que o bisavô dele ganhou o título de nobre ao selar Raddon, mas caso ele se revele o dragão que ajudou a fundar o reino deles, essa conquista seria imediatamente retirada. E no pior dos casos, o status de nobreza deles seria dissolvido. No entanto, esse é o menor dos problemas, porque James teme que o dragão possa estar bravo e tramando vingança contra o país deles por ter sido selado. Liam entende a lógica por trás disso, mas então ele se lembra que quando chamou Raidon de dragão demônio antes, ele calmamente disse que não se importa com o que os humanos o chamam, porque eles lhe dão um título novo a cada poucos séculos. Ele conclui que Raidon não está bravo com o reino, e James acha que é tudo por causa de Liam, que conversou direitinho com o dragão e o libertou. No dia seguinte, quando Liam vai à guilda, suas Asuna e Jodie o esperam ansiosamente. Assim que o veem, elas o arrastam para longe da guilda, porque muita gente está mostrando interesse nele depois que ele derrotou o dragão. Todos querem entrar para o grupo de Liam para que ele possa carregá-los, e as garotas pedem para ele ter cuidado ao deixar alguém entrar no grupo.
Isso não é tudo, porque quando Liam chega em casa, ele encontra uma pilha enorme de perfis de Tinder de garotas que querem se casar com ele, ou pelo menos as famílias delas querem. Liam fica meio sobrecarregado com isso, e então Bruno, o cafetão, aparece para casar Liam com a prima distante da esposa dele. Liam de alguma forma desvia de todas as ofertas de casamento e vai até Asuna e Jodie para lhes mostrar algo especial. Ele as leva para a floresta e elas esperam que ele vá mostrar a elas o seu salsichão de 30 centímetros. Mas em vez disso, ele as leva para dentro de sua dimensão de bolso, que agora tem uma casa lá dentro. Ele diz que mandou fazer com os carpinteiros de outra cidade e depois a colocou lá. E como ele dominou a habilidade de outro mundo, as coisas nessa dimensão não vão sumir. Ele então faz um tour pela casa com as garotas e explica quais posições elas farão em cada local. Jodie acha que o lugar é muito claro e Liam decide experimentar formas de ajustar a iluminação perfeitamente. Ele primeiro invoca um espírito das sombras, que deixa a dimensão inteira escura como breu, e depois usa uma salamandra para acender a lareira, buscando luz natural e calor. Jodie ainda não está satisfeita, mas o espírito das sombras de baixo nível não consegue controlar o nível de escuridão. Asuna diz que espera que os espíritos possam evoluir como eles, e isso dá a Liam a ideia de transformar o espírito das sombras em seu familiar. Assim que ele faz um contrato com ele, o espírito evolui e ganha a capacidade de falar e manipular a escuridão melhor. Ele jura lealdade a Liam por fazê-lo evoluir para um espírito de nível médio, mas Liam diz que não pode invocá-lo novamente porque não conhece os feitiços para invocar espíritos de nível médio. O espírito das sombras diz para ele usar o anel para guardá-lo e então praticar até conseguir invocá-lo livremente. Liam gosta da ideia e imediatamente suga o espírito para dentro. Em seguida, ele evolui a salamandra para a prima distante do Charizard e a suga para dentro do anel também. Ele então evolui e guarda um espírito de cada elemento, e obtém a magia de invocação de espíritos de nível médio, que é incrivelmente valiosa. No dia seguinte, Liam vai para a floresta porque Raiden o enviou lá em uma missão. De repente, Raiden o chama e pede para ele invocar seu filhote. Liam faz exatamente isso e o dragão bebê o leva de repente para a floresta escondida das fadas. As fadas fogem assim que veem um humano, mas quando Liam diz que Raiden o enviou, elas começam a confiar nele. Liam aprendeu com Raiden que as fadas correm o risco de serem caçadas porque suas asas são vendidas por um preço altíssimo. É por isso que o dragão queria que ele protegesse as fadas em seu lugar, erguendo uma barreira para escondê-las e dando-lhes nomes, pois é um dos feitiços de magia natural que todos os humanos podem fazer. Liam primeiro usa o feitiço de contrato familiar em uma fada e a nomeia Hyanin, o que a faz evoluir para uma elfa. Até Hyanin fica surpresa, porque é um salto enorme, e Liam não entende nada disso. Raiden diz a ele que quando ele nomeou a fada junto com a magia de contrato, o efeito ficou mais forte. Ele aconselha Liam a sempre nomear as criaturas com as quais ele faz um contrato de agora. Depois de ver uma de suas irmãs se tornar uma elfa, todas as fadas ficam ansiosas para serem nomeadas por Liam. Ele as nomeia todas enquanto as transforma em seus familiares, e logo todas são elfas. Rihanna age como a líder delas e pergunta a Liam como podem servi-lo como seus familiares, e não tendo nenhuma tarefa para elas, ele simplesmente diz para construírem uma vila e morarem ali. As elfas começam a planejar sua vila com entusiasmo, e Liam se sente cansado depois de usar muita mana. Enquanto ele está prestes a descansar, sente um estranho poder mágico no fundo da floresta. Ele segue a direção do poder e logo encontra uma fruta mágica pendurada numa árvore. Rihanna aparece e diz que sempre que as fadas têm tempo livre, elas reúnem a magia do ar e a concentram num só lugar. Raiden diz a Liam para experimentar, e ele consegue permissão de Rihanna para comer a fruta. Assim que ele dá uma mordida, sente a energia transbordando dentro dele. Ele tenta atirar alguns mísseis e descobre que agora pode disparar 19 de uma vez. No dia seguinte, ele visita as elfas novamente, e elas o cumprimentam com entusiasmo. Mas todo o entusiasmo as abandona quando mostram a Liam sua tentativa miserável de construir uma casa. De repente, elas ouvem um grito e correm para a origem, descobrindo que alguns bandidos capturaram uma elfa. Liam corre na direção deles, mandando soltar a garota, mas eles decidem dar-lhe um choque de realidade. Um bandido o ataca, mas Liam o afasta com mísseis mágicos. Os outros dois bandidos resolvem atacá-lo em dupla, mas Liam invoca seu clone das sombras, e o ataque combinado deles nocauteia os dois bandidos. Liam então decide enviar temporariamente as elfas para a dimensão de bolso, porque a floresta não é segura para elas. Ele se preocupa que não haja espaço suficiente lá, mas para sua surpresa, a dimensão de bolso se expandiu porque ele comeu a fruta mágica ontem. Ele diz às garotas para entrarem e então as traz para seu território para que os bandidos não possam atacá-las. As elfas ficam maravilhadas com suas habilidades e se ajoelham diante dele, implorando para que ele seja o rei delas e as lidere. Elas prometem fazer o que ele quiser se ele se tornar o rei delas, e o pervertido decide aceitar a oferta. Enquanto ele dá às elfas um pouco de miojo para comer, ele começa a praticar o outro feitiço sagrado de alto nível que conseguiu de Raiden.
Já faz 4 dias desde que ele começou a praticá-lo, mas não conseguiu usá-lo nenhuma vez. De repente, ele tem seu momento eureka, e finalmente aprende a realizar o feitiço. Ele reúne as elfas ao redor, e então usa o feitiço recém-aprendido, que na verdade é magia de teletransporte, para levá-las a um pedaço de terra isolado a 100 km de sua casa. Seu clone já o esperava lá, e foi assim que Liam conseguiu definir aquele lugar como seu destino para a magia de teletransporte. Ele desfaz o clone e então Raidon diz para ele usar o poder de seu brasão na área circundante. Assim que Liam faz isso, um selo que escondia a verdadeira aparência da Terra é quebrado. As elfas ficam felizes em ver que vão morar numa floresta exuberante, e Raidon diz a Liam que este é um dos locais que ele selou. Liam pergunta o motivo, mas Raidon fica em silêncio, então ele não insiste mais. Depois disso, as elfas se ocupam procurando lugares para construir casas, e Liam pratica seu feitiço de teletransporte para dominá-lo. Depois de muitas tentativas, ele consegue reduzir a duração para lançá-lo a 0 segundos. Ele decide voltar para casa e deixa os 3 dragões bebês para guardar as elfas. Assim que chega em casa, recebe a visita de Scarlet, que pergunta se o dragão dentro dele mencionou algo sobre a Terra Prometida. Liam diz que não, mas revela que ele mencionou as Terras Seladas. Ele também fala sobre as elfas, e Scarlet quer vê-las. Liam tem um favor a pedir a ela antes disso, e isso envolve encontrar um engenheiro habilidoso para ajudar as elfas a construir uma vila. Scarlet o apresenta a um anão que é o engenheiro da corte, e Liam cria seu clone para levá-lo junto à Vila das Elfas. Assim que chegam à floresta, Scarlet pergunta a Radon se esta é a Terra Prometida, mas ele não dá uma resposta definitiva. Scarlet diz que, segundo a lenda, quando a humanidade estiver à beira da destruição, eles encontrarão abrigo na Terra Prometida. Ela tira um anel que é a chave para a salvação deles, e ele ressoa com a tatuagem de Liam. Ele pede para segurá-lo, e assim que o toca, a ilha começa a flutuar. Não há mais dúvidas na mente de Scarlet agora, e ela se ajoelha diante de Liam, jurando lealdade a ele porque ele é o mestre da Terra Prometida, e pede que ele crie um país ali que salvará a todos. Logo depois disso, as elfas começam a construir sua vila com a ajuda do engenheiro anão, enquanto Liam vai eliminar todos os monstros da região. Scarlet o observa lutar contra os monstros com entusiasmo, e Liam pergunta se ela não deveria voltar para a capital agora. Ela diz que vai ficar ao lado dele e servi-lo porque ele é o mestre da Terra Prometida. Liam não tem tanta certeza disso, porque será uma enorme dor de cabeça política, mas Scarlet diz que a família de sua mãe tem sangue de dragão nas veias, e é por isso que as mulheres de sua família eram frequentemente casadas com a realeza. No entanto, ela quer servir a Liam, que contém o dragão sagrado Raidon dentro dele. Ao ouvir isso, Raidon diz a Liam para levar Scarlet para o norte, porque é algo que ela vai gostar lá. Eles seguem para o norte e encontram uma porta de pedra que os leva a ruínas antigas. Enquanto descem as escadas, encontram escrituras antigas pintadas nas paredes, e então ficam cara a cara com uma estátua de dragão negro. A estátua de repente desperta e Raidon diz a Liam que é um golem guardião modelado à sua imagem. A primeira tarefa de Liam é derrotar o golem, e Raidon lhe dá uma dica para isso. Ele diz que o nome dele está escrito na cabeça do golem em uma língua antiga, e se ele apagar uma letra, ela se transformará em outra palavra que significa obedecer. Por sorte, Scarlet conhece a língua, e ela diz a Liam a letra exata que ele precisa apagar. Ele se teletransporta para perto do golem e acerta a letra, transformando-o de repente no animal de estimação obediente de Scarlet por causa do sangue de dragão dentro dela. Ela decide ficar com o golem por um tempo e Liam sai. Ele começa a suspirar enquanto pensa em como Scarlet é insistente em servi-lo, porque ele não consegue se acostumar com isso. De repente, ele vê fumaça vindo da direção da Vila das Elfas e se teletransporta para lá, apenas para descobrir que tudo foi reduzido a escombros. Rihanna vem correndo e diz que os Homens-Lobo atacaram e destruíram tudo, e a tribo dos Homens-Lobo também aparece para enfrentar Liam. O líder o chama de forasteiro imundo e diz para ele sair da Terra Santa imediatamente se não quiser virar o jantar da família dele. Liam tenta conversar, mas o líder lobo pula em cima dele sem lhe dar chance. Liam se teletransporta para trás dele, e então o atinge com um ataque de raio de curto alcance para detê-lo. Ele então invoca um dragão bebê para mostrar ao líder lobo que ele não é um homem suspeito. O líder lobo fica espantado ao ver isso, e Liam pergunta se a tribo dele tem protegido esta região sob as ordens de Raidon todo esse tempo. Ele afirma, e então Liam diz que as elfas também estão sob a proteção do dragão. O líder lobo pede desculpas por atacar a vila, mas Rihanna diz que não importa, porque ambos servem ao dragão sagrado. Ela sugere que os lobos façam um contrato com Liam e jurem lealdade a ele, e a tribo inteira concorda com isso. Liam não vê mal nenhum em fazer isso, e ele começa com o líder dos lobos. Assim que ele lança a magia de contrato familiar no líder, ela se transforma numa mulher. Liam fica chocado ao ver isso, pois achava que o líder era um lobo macho, mas de qualquer forma, ele a nomeia Chris, e em seguida, forma um contrato com os outros lobos. No dia seguinte, ele descobre que os lobisomens recém-evoluídos estão ajudando os elfos a reconstruir a vila. Chris corre para abraçá-lo assim que o vê e, então, pede desculpas novamente por ter danificado a vila.
Liam deseja ter um feitiço para consertar tudo magicamente, e Raiden lhe diz que, se ele não tem um feitiço assim, pode simplesmente criá-lo. Liam fica animado ao ouvir isso, e Raiden lhe diz para imaginar claramente todo o processo, do começo ao fim. Liam se concentra muito e cria uma magia de auto-reparo que permite que os itens voltem ao seu estado original, mesmo que estejam danificados. Depois disso, ele vai para uma área isolada para criar mais feitiços novos. Enquanto ele está ocupado praticando uma versão aprimorada de mísseis de fogo, Rihanna chega para informá-lo sobre uma emergência. Um grupo de soldados humanos entrou na área e está tentando caçar as fadas por suas asas. Liam se teleporta imediatamente para o local onde os humanos foram vistos e vai confrontá-los. Os soldados perguntam se ele mora ali e se conhece as fadas. Liam lhes diz que este lugar é o país dele e que não deveriam vir sem sua permissão. Os soldados zombam dele, dizendo para ele contar essa história para os amigos imaginários. Eles tentam avançar, então Liam atira mísseis mágicos para avisá-los. Apesar disso, um cara corre em sua direção e Liam simplesmente se teleporta para o cavalo dele antes de explodi-lo com um míssil mágico. E então lhes diz para nunca mais pisarem em seu país. Com isso, ele retorna à sua vila, onde Rihanna o apresenta às fadas que viviam nesta região até os humanos as atacarem. Ela diz que todas querem formar um contrato com ele, e Liam fica boquiaberto ao ver a quantidade delas. Ele passa a noite inteira inventando 100 nomes novos enquanto forma contratos com as fadas e as transforma em elfos, e todas se tornam moradoras de sua vila. Mais tarde, Liam leva Scarlet, Rihanna e Chris para sua casa na dimensão de bolso, e lhes mostra o capacete que os soldados estavam usando. Scarlet comenta que é do reino de Pauta, que fica ao lado da Terra Prometida junto com o reino de Jamal, ao qual elas pertencem, e outro país chamado Kissidori. Ela acha que os soldados de ontem eram apenas batedores, e logo mais exércitos virão dos 3 reinos para reivindicar este território como seu. Liam fica tenso ao ouvir isso, e começa a considerar seriamente a sugestão de Scarlet de construir um país ali. Ela lhe diz que ele precisa de 3 coisas para um país: terra, povo e poder. Ele já tem a terra e mais pessoas virão à medida que a notícia sobre o país se espalha. Liam comenta que precisa de poder e Chris se oferece para liderar o exército de lobisomens para matar todos os intrusos que os atacarem. No entanto, as coisas progridem mais rápido do que esperavam, e no dia seguinte, um nobre do reino de Jamal vem ver Liam a mando de seu rei. Ele diz que o reino de Jamal não quer lutar com Liam, e sim formar uma aliança com ele. Para isso, o rei ofereceu casar a princesa Scarlet com ele. Liam fica surpreso ao ouvir isso, e embora a oferta pareça boa, ele quer confirmar as coisas com Scarlet primeiro. Ele cria o feitiço de telepatia na hora, para que possam conversar sem que os outros saibam, e pergunta se deve aceitar a oferta. Ela lhe diz que sim, ele deve aceitar, porque mesmo que haja um grande plano político por trás dessa oferta, o casamento ainda ajudará muito o reino dele. Ao ouvir isso, Liam concorda com a oferta do nobre e diz que se casará com a princesa, mas não imediatamente. Ele diz que precisa de pelo menos 1 ano para transformar sua pequena nação num lugar adequado para Scarlet, e o nobre responde que transmitirá essa mensagem ao rei. Eles partem com isso, e tanto Liam quanto Scarlet ficam aliviados que as negociações foram bem sucedidas. Depois disso, Liam envia seu clone junto com Scarlet para que ele possa chegar à mansão dela e então teleportá-lo para lá. Assim que o clone chega à mansão, ele retorna à vila e leva o Liam original para a mansão. Scarlet está lá para recebê-lo, e enquanto eles entram, Liam sente o poder de Raiden vindo da mansão. Ele pergunta a Scarlet se há algo conectado ao dragão ali, e ela o leva direto para a igreja onde uma estátua de prata de Raiden está exibida no altar. Raiden fica surpreso ao ver que a estátua ainda existe, e Liam pergunta o que é aquilo. O dragão pede para ele lançar o feitiço de purificação nela, e assim que Liam faz isso, a estátua se transforma em uma armadura de batalha e aparece ao redor do corpo de Scarlet. Ela consegue usar magia sagrada com a ajuda da armadura, mas fica exausta depois de um único uso e a armadura volta a ser uma estátua. Raiden lhes diz que a armadura de batalha foi criada por ele para que os humanos pudessem usar suas habilidades, e esta era a mais poderosa de todas. É também a última restante, mas Liam diz que eles podem simplesmente fazer novas agora. Raiden gosta da confiança dele e lhe dá a receita para fazer a armadura mágica. Liam usa a ajuda de seus espíritos para criar uma pequena estátua mágica primeiro, e então pede a Scarlet para colocar o sangue dela nela para formar um contrato. Assim que ela faz isso, a estátua se transforma em uma armadura, e agora ela pode usar magia sagrada sem desmaiar depois de um único ataque. Raiden diz a Liam que itens mágicos de alto nível como este são próximos a seres vivos, e isso lhe dá a ideia de usar magia familiar nela. Ele forma um contrato com a armadura e a nomeia Ares, tornando-a mais leve e poderosa. Raiden diz a Liam que uma vez nomeou uma armadura por capricho, mas nunca pensou em torná-la um familiar, e Liam adivinha que é o Golem gigante. Raiden afirma e lhe diz para tentar fazer um contrato com ele. Liam se teleporta imediatamente para a vila e derrama seu sangue no Golem, e ele se torna uma armadura mágica ao redor dele. Ele sente o poder crescendo dentro dele e atira 37 mísseis de poder de uma vez, mas isso o esgota completamente também.
Raiden o parabeniza porque ele é apenas a terceira pessoa a sobreviver usando esta armadura, e se ele conseguir dominá-la, dominará o mundo. Liam usa alguns monocristais para recarregar sua energia e então pergunta a Scarlet se pode pegar emprestado o Golem por um tempo. Ela lhe diz que ele pode ficar com ele pelo tempo que quiser, e Liam imediatamente coloca o Golem em sua caixa de itens. Ele então diz a Scarlet que está voltando para a vila, e ela decide ir para a capital e ficar de olho no que o reino está pensando. Liam a teleporta de volta para a mansão dela e então retorna à vila. Ele vê que a construção das casas está indo bem, e a vila deve estar pronta dentro de uma semana. Justo então, Rihanna vem correndo para lhe dizer que descobriram que um grupo de Trolls vive perto da vila deles. Liam já ouviu falar de Trolls, que são monstros enormes e musculosos, que podem ser muito violentos ou muito gentis. Ele pergunta a Rina que tipo de Trolls eles encontraram, e ela responde que são do tipo violento. Ela está preocupada que os humanos continuem entrando nessa região, e se os Trolls arrumarem briga com eles, será ruim para o resto deles. É por isso que ela pergunta a Liam se ele pode acolher os Trolls sob sua proteção também, e ele gosta da ideia. Ele segue na direção onde os Trolls foram avistados, e no caminho encontra minério de ferro que pode ser muito útil. De repente, os Trolls vêm confrontar o intruso, e perguntam a Liam quem diabos ele é. Ele se apresenta e então conta aos Trolls sobre a vila que está construindo. Ele os convida a viver com eles, mas o líder dos Trolls diz que não confiam em humanos. Liam tenta convencê-lo de que é uma boa pessoa, e tem elfos e lobisomens vivendo com ele. Mas o líder Troll não o escuta de jeito nenhum. Ele lhe diz para sumir ou morrerá, e então começa a bater no chão com seu porrete pesado, criando crateras a cada golpe. Liam desvia de seus ataques e agora tem certeza de que os Trolls são realmente fortes. Liam percebe que, embora o líder Troll pareça burro, ele havia planejado isso desde o começo. Agora que não tem como escapar, ele decide usar a armadura de Golem para se proteger do golpe pesado, e o líder Troll fica chocado ao vê-lo vivo. Liam desfaz a armadura e a devolve à caixa de itens, e então diz ao líder Troll para parar de lutar e olhar para seus homens primeiro. O Troll se vira para descobrir que todos se borraram de medo porque também estavam no alcance de seu ataque anterior. Felizmente, Liam usou a armadura de Golem para criar múltiplos clones das sombras que protegeram os Trolls com magia de barreira. O líder Troll finalmente entende que Liam não é um cara mau, então decide ouvi-lo. Liam começa a se perguntar se esses Trolls são realmente do tipo violento, mas enfim, ele lhes conta a história toda. Ele pede aos Trolls para viverem em sua vila para que possam estar seguros dos humanos e nenhuma briga comece desnecessariamente. O líder Troll pede para ele lhes mostrar a vila primeiro, e Liam imediatamente teleporta todos para a vila. Os Trolls ficam chocados com o feitiço de teletransporte antes de qualquer outra coisa. E justo então, Chris chega lá. Assim que ela vê o líder Troll, ela o reconhece e pergunta o que ele está fazendo ali. O líder Troll parece conhecê-la também, e ele devolve a pergunta na mesma moeda. Chris não responde e o ataca sem aviso, derrubando-o no chão. Ela começa a agir com arrogância e Liam pergunta o que diabos está acontecendo. Ela lhe diz que acha o líder Troll um idiota irritante, então ela o enfrenta toda vez que se encontram. Liam percebe que eles são amigos que brigam, e não inimigos. Chris então pergunta ao líder Troll quando ele ficou tão fraco a ponto de ser derrotado em um único golpe, e Liam lhe diz que ela ficou mais forte depois de se tornar sua familiar. Isso faz sentido para a lobisomem burra, e ela diz ao líder Troll para se tornar um dos familiares de Liam também, para que ele possa ficar mais forte. Ela consegue convencê-lo bem facilmente, e Liam usa a magia de contrato no Troll, nomeando-o Guy. O Troll diminui de tamanho, mas se torna mais forte e mais inteligente. Chris imediatamente o desafia para uma revanche e desta vez, Guy consegue igualar facilmente a velocidade e a força dela. Os outros Trolls observam maravilhados e dizem que seu chefe se transformou num Gigas lendário, e Liam percebe que esse é o nome da espécie evoluída. Ele então nomeia todos os Trolls e os faz evoluir para Gigas e todos se juntam à sua vila. No dia seguinte, Guy e o resto dos Trolls evoluídos carregam pedras enormes de sua base para a vila sob as ordens de Liam, mas eles não entendem por que ele precisa delas. Ele lhes diz que vai extrair ferro dessas rochas e então invoca um espírito de fogo e um espírito da terra para fazer o trabalho. Eles criam uma fornalha e derretem as rochas, e além do ferro, também conseguem um pouco de cobre, um pouco de ouro e algumas pepitas de mitril. Liam, o ganancioso, pensa que deveria ter conseguido mais mitril para poder produzir em massa armaduras de batalha sagradas, mas Raiden lhe diz para ficar feliz com o que tem porque mitril é bem raro. Liam pergunta se não pode simplesmente fazer armadura mágica de ferro, e Raiden lhe diz que toda armadura precisa de pelo menos um pouco de mitril porque outros metais não são fortes o suficiente para conter o poder. Liam decide tentar mesmo assim, e faz o espírito da terra despejar ferro derretido num molde antes de infundir o poder de Raiden nele. E enquanto o molde ao redor dela se desfaz, a armadura é revelada como uma estátua do sol. Ele explica a Raiden que se o nome dado à armadura corresponder à sua forma, ela deve proporcionar melhores resultados, e surpreendentemente funciona. Liam consegue criar a primeira armadura sagrada feita apenas de ferro.
Ele cria um total de 15 armaduras depois disso, e as divide igualmente entre os elfos, lobisomens e os gigas. No dia seguinte, enquanto todos estão experimentando suas novas armaduras, um bando de bandidos chega lá e imediatamente começa a falar sobre como podem ficar ricos vendendo os elfos. Leon está prestes a colocá-los em seu devido lugar, mas Rihanna pede para ele parar porque ela resolve isso. Ela chama uma elfa de cabelo rosa e sussurra algo em seus ouvidos antes de enviá-la aos bandidos. Os bandidos pensam que ela está se rendendo a eles, mas assim que o líder tenta agarrá-la, a elfa o manda voando com um soco. Os outros bandidos ficam chocados com isso e sacam suas armas para lutar, mas a elfa os nocauteia num instante também. Liam fica emocionado ao ver como os elfos se tornaram fortes com a armadura mágica, mesmo sendo a espécie mais fraca em sua vila. Ele pensa que deveria fazer mais armaduras, mas a ideia de ter que inventar novos nomes para todas o deixa louco. Enquanto ele está distraído, o líder bandido aparece de repente atrás dele e o faz refém, dizendo a todos para se renderem se quiserem ver este garoto vivo. Todos dão de ombros coletivamente ao ver como o bandido é burro, e ele nem entende por que estão agindo tão despreocupados. Leon apenas aponta o punho para o queixo do bandido e o nocauteia com um míssil mágico, assustando pra caramba o resto dos bandidos. Mais tarde, Leon vai para sua dimensão de bolso e invoca um monte de espíritos da água lá. Ele lhes pergunta se podem separar o sal da água do mar e depois colocá-lo de volta em sua caixa de itens, e eles concordam. Ele imediatamente começa a despejar a água do mar armazenada em sua caixa de itens, e os espíritos da água começam a separá-la. Liam percebe que uma delas não está trabalhando e pergunta se ela não entendeu as instruções, mas ela o informa que foi o primeiro espírito da água com quem ele formou um contrato familiar, fazendo-a evoluir. Ela lhe diz que, por causa disso, se tornou mais inteligente e mais capaz do que outros espíritos. Ela se gaba de estar aprendendo a possuir coisas no mundo real, mas o rei dos espíritos a repreende quando ela exagera. Liam pergunta o que ela quer dizer, e ela explica que espíritos fortes podem possuir objetos permanentemente, e podem emprestar seu poder a armas e itens mágicos. Liam fica bastante curioso para testar essa habilidade dela, mas antes ele decide torná-la mais poderosa. Ele batiza o espírito da água de Zero, e ela começa a sentir o aumento de suas capacidades. Leon então invoca um espírito de fogo e terra para criar uma estátua de metal do espírito da água e pede para ela possuí-la. O espírito faz isso com facilidade, e assim, Liam consegue criar uma armadura mágica de elemento água. No dia seguinte, ele entrega os protótipos de armaduras mágicas elementais para Rianne, Chris e Guy, e eles podem usar o poder dos espíritos que estão dentro delas. Eles ficam super animados, porque esse novo conjunto de armaduras é ainda mais forte do que o que ele deu ontem. Liam pensa que seus protótipos são um sucesso, e com mais algumas dessas armaduras, ele pode proteger sua nação. No entanto, Raiden sabe que ele está se subestimando, pois mesmo agora, ele tem poder suficiente para ir à guerra com outras nações. Depois de alguns dias, Liam volta para sua cidade natal, onde suas Asuna e Jodie o esperavam ansiosamente. Elas o repreendem por não dar a dose diária de vitamina D ultimamente e pedem dinheiro, já que ele guarda tudo que elas ganham nas missões. Leon decide fazer algo ainda melhor e lhes dá parte do dinheiro que Scarlet pagou para manter a existência de Raiden em segredo. As garotas ficam intimidadas com tanto dinheiro, mas decidem ficar com ele. Elas vão imediatamente às compras, e em vez de comprar algo para si mesmas, essas duas, que coisa, compram um presente para Liam, que já tem uma fortuna. Elas compram o único livro de magia disponível em toda a cidade. E Liam aprende um novo feitiço com ele. Ele agradece às duas garotas e as leva a uma estalagem, onde revela que está construindo um país. Elas ficam chocadas ao ouvir isso, e quando Liam as convida para morar com ele, ele sente que elas vão recusar. No entanto, elas estão dispostas a segui-lo até o fim do mundo. Estão prontas para começar a jornada imediatamente, mas Liam diz que primeiro vai dominar o novo feitiço que aprendeu no livro de magia. Ele conjura o feitiço chamado Caixa de Pó, e uma caixa preta aparece à sua frente. Ele usa o feitiço repetidamente para dominá-lo, e quando tem certeza de que atingiu o auge, decide testá-lo. Ele diz às garotas que a caixa de pó é como a caixa de itens, e pode guardar coisas de acordo com a mana do usuário. As garotas ficam curiosas para saber a diferença, então Liam coloca uma fatia da comida delas lá dentro por um, e quando ele tira, começa a cheirar a chulé de pai. Liam percebe que esse feitiço estraga rapidamente qualquer coisa guardada na caixa de pó, e Asuna fica animada ao ouvi-lo dizer que pode ser útil em alguns casos especiais. No entanto, ele não sabe exatamente como podem usá-la, mas então ele vê uma garçonete carregando uma garrafa de vinho. Liam imediatamente a persegue e consegue uma garrafa de suco de uva fresco. Ele decide adicionar um pouco de fermento e então o coloca na caixa de pó por 5 minutos. Quando ele tira, virou vinho, e Liam percebe que seu palpite estava certo. Essa caixa pode fermentar as coisas rapidamente. Ele começa a pensar em como mais pode usá-la, mas antes decide testar a relação entre tempo e fermentação. Ele coloca 10 garrafas de suco de uva na caixa de pó em intervalos de 1 hora, e então chama Jodie para o teste de sabor. Afinal, ela só parece jovem, mas é uma caçadora veterana.
Jodie começa com a garrafa que ficou na caixa de pó por 1 hora, e avança uma a uma até a garrafa que ficou lá por 10 horas completas. Jodie termina sua avaliação e diz que a garrafa de 1 hora tem gosto de vinho de Liam conclui que 1 hora na caixa de pó equivale a 1 ano. Depois disso, ele leva Asuna e Jodie para sua vila, e elas ficam impressionadas ao ver 3 raças diferentes trabalhando para ele. Elas se entrosam rapidamente e dão uma festa à noite. No dia seguinte, vão à floresta e encontram um monte de árvores de frutas silvestres. Liam faz todos colherem frutas para que ele possa transformá-las em vinho e iniciar sua marca de bebidas. Como sempre, Guy e Chris começam a competir, e Rihanna diz para pararem de colher todas as frutas das mesmas árvores. De repente, Liam ouve alguém chorando de dor, e ele corre imediatamente para ajudar. Ele vê um homem pálido mordendo um dos trolls evoluídos e imediatamente atinge o agressor com seus mísseis de poder. Ele manda o atacante pelos ares, mas ele se levanta e foge para a floresta. Liam decide não segui-lo e se vira para verificar uma pessoa ferida. Guy já está tentando acordá-lo quando, de repente, o homem também fica pálido e ataca Guy como um cão raivoso. Guy de alguma forma o segura e o imobiliza, mas o homem não volta a si. Liam pensa que ele pode estar afetado por algum efeito de status negativo, então usa o feitiço de dissipação nele. O feitiço começa a fazer efeito e o homem fica mais calmo enquanto suas marcas de mordida cicatrizam, e então ele cai em sono profundo. Depois de ver tudo isso, Jodie deduz que o homem provavelmente foi mordido por um vampiro, e isso o transformou temporariamente. Todos a chamam de doida por sugerir isso, porque sabem que vampiros não podem sair no sol. No entanto, Jodie sabe mais do que todos eles juntos, e diz que deve ter sido um Drácula. Ela explica que Drácula é um vampiro mutante que nasce a cada poucos séculos e é tão poderoso que, por sua influência, os outros vampiros se tornam imunes à luz solar. Liam percebe que estão enfrentando um oponente realmente difícil desta vez e diz a todos para reunirem o máximo de informações possível. Logo, um lobisomem chega correndo na vila com más notícias. Ele diz a Liam que avistou um exército de 10.000 vampiros a uns 10 quilômetros da vila. Todos entram em pânico ao ouvir isso, e o batedor lobisomem relata ter visto diferentes espécies, como goblins e orcs, no exército de vampiros também. Todas essas evidências são suficientes para Jodie confirmar que um Drácula está realmente liderando os vampiros. Rihanna diz que vampiros são geralmente uma espécie tímida que vive em silêncio e o Drácula os está tornando violentos. Eles se perguntam se devem lutar contra o exército de vampiros, mas também começam a temer que se transformarão em vampiros se forem mordidos. Liam decide evacuar todas as vilas próximas primeiro e envia seus subordinados para avisá-los. Mas é inútil, porque os vampiros já haviam tomado algumas vilas. A pessoa que viu uma vila inteira de orcs perdendo para vampiros e se transformando neles, diz a Liam que havia um vampiro especial liderando o exército. Enquanto todos estão preocupados ao ouvir isso, Liam diz que sabe como podem parar os vampiros rapidamente. Rina usa magia de água para afogar os vampiros e Chris usa magia de explosão para explodi-los. De repente, as partículas de sangue no ar se juntam e tomam a forma de Drácula. Liam estava esperando por essa chance e então o teletransporta para longe, separando-o de seu exército. Drácula não fica nada satisfeito com isso, e Liam pergunta se ele está disposto a coexistir com os outros. Drácula se recusa a coexistir com outras espécies. Essa resposta é suficiente para Liam se decidir, e ele ataca Drácula com seus mísseis de poder. Ele bloqueia todos facilmente, e então aparece atrás de Liam para atacá-lo. Liam se teletransporta a tempo e então usa lanças sagradas para atacá-lo. Nem elas causam dano, e Drácula vira pó e reaparece completamente curado. Drácula então vira pó novamente para atacá-lo e o pega por trás. Liam usa um feitiço de ilusão no último momento enquanto escapa das garras do vampiro, fazendo-o morder uma ilusão. Ele diz a Liam que seus ataques não o machucarão porque ele já está morto, e pode se regenerar infinitamente por causa da força vital ao seu redor. Ele diz a Liam que a luta acabou e então o ataca, mas Liam finalmente descobriu como derrotá-lo. Ele rapidamente invoca a caixa de pó e prende Drácula lá dentro. Drácula não consegue quebrar as paredes da caixa de pó, por mais que tente, e fica frustrado rapidamente. Liam pensa que seres vivos não podem ser colocados na caixa de pó, mas como Drácula alegou já estar morto, ele pode ser colocado lá. Ele decide ver quanto tempo Drácula aguenta em um lugar sem força vital. E leva 10 horas completas antes que a caixa de pó mostre qualquer progresso. À noite, a caixa de pó informa Liam que Drácula entrou em estado de animação suspensa, o que significa que ele é basicamente um vegetal agora. Liam fica aliviado ao ouvir isso e pensa que finalmente venceu. Com isso, ele se teletransporta de volta ao campo de batalha, onde Asuna e Godi ficam felizes em vê-lo ileso. Liam não está interessado nelas agora, e está mais curioso sobre as pessoas que estavam sob a influência de Drácula. Eles estão sentados imóveis no chão, sem fazer um som sequer. Asuna diz que eles pararam de se mover de repente há um tempo, então ela percebeu que Drácula havia sido derrotado. Ela leva Liam a um dos ex-vampiros e quebra suas presas sem usar força alguma.
Liam pensa que isso significa que todos estão livres do controle de Drácula, quando de repente, alguns começam a gritar de dor enquanto energia mágica é liberada de seus corpos. Liam não entende o que diabos está acontecendo, e Haydon explica que todos ali foram transformados em vampiros usando o poder de Drácula. Agora que ele foi derrotado, eles não estão recebendo mais poder dele, e seus corpos estão começando a se desintegrar. Liam quer salvar todos eles, e de repente se lembra que conseguiu usar o feitiço de magia sagrada para dissipar o vampirismo de um troll evoluído antes. Ele testa em um vampiro, que se transforma em um goblin normal em segundos. Liam fica esperançoso de que pode salvar todos agora, então começa a conjurar o feitiço sagrado em todos os vampiros à vista, tornando-os normais. No entanto, há mais pessoas sofrendo do que ele pode ajudar, e ele começa a entrar em pânico. Haydon diz para ele se acalmar e o lembra que há uma maneira de aumentar seu poder para ajudar a todos. Liam percebe que ele está falando da armadura de Golem, e imediatamente a invoca e a veste. Com seu poder mágico grandemente aumentado, ele modifica o feitiço de purificação para aumentar seu alcance e o conjura sobre todos os vampiros. Uma luz ofuscante preenche o vale enquanto todos são curados dos poderes sombrios de Drácula. Mas Liam usou energia demais e desmaia assim que a armadura mágica desaparece. Quando ele acorda uma hora depois, Asuna o repreende por ser imprudente, mas ele não está com humor para ela. Ele pergunta o que aconteceu com as pessoas infectadas pelo poder de Drácula, e ela aponta para elas, mostrando a Liam que estão perfeitamente bem agora. Nesse momento, Chris e Rhianna também vêm correndo para ver Liam, e ele lhes diz que está bem. Ele então pede a Rhianna para reunir todos os vampiros originais porque ele precisa conversar com eles. Logo, os vampiros se posicionam na frente de Liam, e ele fica surpreso porque não há nem 20 deles no total. O vampiro mais velho se aproxima e se curva para Liam, implorando para que poupe seu povo. Ele está pronto para aceitar a responsabilidade pelo que aconteceu hoje e dar sua vida, mas Liam lhe diz que não há necessidade disso. Ele diz que, como todos estavam sendo controlados por Drácula, a culpa não é deles. Depois disso, ele oferece aos vampiros que se juntem à sua vila e promete que tornará possível para eles se moverem durante o dia. Os vampiros ficam surpresos com a oferta, e Liam lhes garante que não é como Drácula. Ele então diz aos vampiros que, se quiserem se juntar à sua vila, terão que seguir duas regras. A primeira regra é fazer o que ele diz, porque ele, o Loki, sonha em ser um ditador, e a segunda regra é não causar problemas com outros moradores da vila. Os vampiros aceitam a oferta de bom grado e Liam começa a transformá-los em seus familiares. Desta vez, ele fez algumas mudanças na magia do contrato familiar para que possa decidir a direção em que eles evoluem. Ele usa o feitiço avançado para transformar os vampiros em altos vampiros que não são destruídos pela luz solar. 4 dias após o incidente, Drácula, que estava apodrecendo dentro da caixa de pó, finalmente desaparece, e Liam finalmente desfaz sua caixa de pó que estava no meio da floresta. Enquanto isso, um nobre de um país vizinho vê a filmagem de Liam e Drácula lutando. Ele inicialmente planejava usar Drácula como desculpa para enviar seu exército para a floresta e reivindicar a terra. Mas agora ele está mais curioso e com medo de Liam. Ele pede ao seu assistente para encontrar o máximo de informações que puder sobre ele, porque só então poderão agir. Por outro lado, a vila de Liam cresceu significativamente após o incidente com Drácula. As dezenas de milhares de criaturas afetadas pelo incidente se tornaram seus familiares, e agora sua vila se expandiu o suficiente para ser chamada de cidade. Enquanto ele inspeciona a obra com seus slimes de estimação, Gaio informa que mercadores do país de Quistador querem se encontrar com o rei desta terra. Liam diz que não é bem um rei, mas todos na vila discordam dele. Eles dizem que ele é o único que pode ser o rei deles e começam a aclamar seu nome. Ao ouvir isso, Raidon sai e declara oficialmente que reconhece Liam como o rei desta terra e país. Alguns dias depois, Liam visita a princesa Scarlet, que lhe diz que tem investigado as intenções do rei e de outros ministros sobre a Terra Prometida. Ela não encontrou nada útil, mas tem certeza de que o reino está escondendo algo. Eles ainda estão profundamente interessados na Terra Prometida, e ela acredita que há algo que eles querem esconder lá. Liam agradece pela informação e então retorna à vila, onde pergunta a Raidon se ele sabe o que o reino está procurando. Raidon apenas lhe dá uma dica, dizendo que deixou o Golem Dragão para proteger a coisa, e Liam imediatamente se teletransporta para as ruínas onde encontrou o Golem. Raidon então lhe diz para preencher a sala com seu poder mágico, e ao fazer isso, uma escadaria subterrânea aparece bem no meio do chão. Liam segue as escadas e chega a uma sala com ruínas místicas esculpidas nas paredes. Ele tem a sensação de que é um dispositivo de armazenamento, assim como seu anel mágico, e Raidon lhe diz que ele está exatamente certo. Ele diz a Liam que todos sabem que dragões adoram acumular tesouros, e esse tesouro inclui feitiços mágicos antigos e proibidos. Ele diz que este lugar já foi seu ninho, e há muitos feitiços antigos escondidos aqui. E quanto mais forte Liam fica, mais níveis ele pode desbloquear para encontrar mais deles. Liam fica empolgado ao saber disso, e imediatamente baixa um feitiço da sala para seu anel. Quando ele conjura o feitiço, bolhas brancas translúcidas aparecem à sua frente, e elas estouram assim que ele as toca, absorvendo seu poder mágico.
Liam faz alguns experimentos e descobre que essas bolhas anulam qualquer feitiço mágico, o que é uma forma de impedir que alguém roube os feitiços escondidos na sala. Raydon lhe diz que ele precisa dominar este feitiço primeiro antes de poder acessar outros, e Liam começa a atacá-las com diferentes métodos. Ele descobre que as bolhas são imunes a danos físicos e simplesmente se dividem quando absorvem um ataque mágico. Ele percebe que precisa continuar atacando as bolhas para dominá-las, e para acelerar o processo, ele invoca seu clone para ajudá-lo. Enquanto o Liam original cria as bolhas, seu clone continua atacando-as, e depois de algumas horas, ele consegue passar no teste e acessar os feitiços da sala. O primeiro feitiço que ele encontra é o Escudo de Força Absoluta, que pode bloquear um ataque físico com 100% de certeza, mesmo que seja o mais poderoso do mundo, mas ele se estilhaça depois disso. Liam invoca múltiplos clones para ajudá-lo a praticar o feitiço para aumentar o número de escudos e diminuir o tempo de conjuração. Ele percebe que a habilidade precisa de muito mais trabalho para ser útil em batalha real, e pensa que deveria trabalhar primeiro em melhorar sua capacidade mágica. Raydon concorda com ele, dizendo que, assim que ele aumentar um pouco sua capacidade mágica, deverá entrar no segundo andar do ninho para obter o escudo mágico absoluto, que pode bloquear um ataque mágico. Liam de repente tem uma ideia e diz a Raydon que não precisa entrar no segundo andar para aprender o novo feitiço. Ele pensa que pode recriar esse feitiço sozinho, modificando o escudo de força, e depois de um tempo de brainstorming, ele altera a fórmula do escudo de força para transformá-lo em um escudo mágico. Raydon fica atordoado com suas habilidades e diz a Liam que ele é a primeira pessoa em séculos a realizar o feito de criar um feitiço antigo como este. Alguns dias depois, enquanto Liam está cuidando de seus próprios assuntos, Asuna vem correndo até ele com uma mensagem de Guy, que quer vê-lo imediatamente. Liam se teletransporta para a localização de Guy e encontra alguns cavaleiros parados na frente dos Trolls. Guy se aproxima de Liam e lhe diz que essas pessoas são do reino de Pauta e querem falar com ele sobre um assunto importante. Nesse momento, o líder dos cavaleiros se apresenta como Ex-Blast. Liam pergunta qual é o assunto importante que ele precisa discutir, e Blast lhe diz que o rei de Pauta quer que ele se case com sua filha Flora para manter um bom relacionamento com seu país. Liam fica surpreso ao ouvir isso, e então Blast pergunta sobre seu noivado com a princesa Scarlet do reino de Jamil. Liam lhe diz que eles não vão se noivar este ano porque ainda tem muito trabalho a fazer, e Blast vê isso como uma chance de se adiantar. Ele diz a Liam que o país deles não vai atrasar o noivado de jeito nenhum. E para isso, a princesa Flora também está aqui. Ao seu sinal, a princesa de cabelos azuis sai de sua carruagem e Liam, o safadinho, fica sem palavras ao vê-la. Blast lhe diz que se ele quiser pode deixar Flora sob seus cuidados agora mesmo, e Liam fica chocado ao ouvir o quão desesperado esse homem é. Ele diz que eles deveriam pelo menos discutir algumas coisas básicas primeiro, e os convida para sua vila. Blast aceita a oferta de bom grado, mas então, de repente, Liam sente o perigo se aproximando. Ele rapidamente usa o escudo mágico absoluto, e no momento seguinte, um poderoso feitiço de fogo vem em sua direção. Cria uma enorme explosão, nocauteando todos em seu alcance, mas Liam consegue proteger a princesa Flora de qualquer dano. Ele se pergunta o que diabos foi aquilo, e Raydon lhe diz que era um espírito-bomba suicida, um monstro artificial criado por seu grande poder destrutivo. Raydon acrescenta que o monstro estava mirando em Flora, e se Liam tivesse atrasado um segundo sequer, ela estaria frita de verdade. Liam fica chocado ao ouvir isso e pergunta quem faria tal coisa, mas então ele olha ao redor e descobre que Blast não está em lugar nenhum. Ele se pergunta se Blast estava por trás do ataque, e Raydon afirma dizendo que ele deve ter ordenado, porque nobres são doentios e perversos, e podem fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Liam está realmente curioso agora, e diz a Guy para proteger Flora e os soldados, se ele quiser. Enquanto ele vai em busca de respostas, ele se teletransporta para o palácio de Scarlet e a leva consigo ao local da explosão, onde Flora ainda está inconsciente. Liam conta a Scarlet sobre ela, e ela lhe diz que não existe princesa chamada Flora em nenhum país vizinho. Isso confunde Liam, e ele explica os detalhes sobre ter conhecido um cara chamado Ex-Blast que alegou que Flora era uma princesa de Pauta. Scarlet lhe diz que já ouviu falar de Blast, que é o braço direito do rei de Pauta, e ele lida com todo o trabalho sujo dele. Quando Liam lhe conta sobre o ataque do monstro espiritual artificial, Scarlet entende o plano de Blast. Ela diz que Pauta queria enviar uma princesa falsa para se casar com Liam, e assim que ela estivesse em seu país, seria morta para que pudessem ter uma desculpa para iniciar uma guerra. Ela então examina Flora e encontra uma pinta no peito, o que a convence de que Flora é filha secreta de um nobre de alto escalão, não reconhecida oficialmente, mas enviada ali apenas para ser sacrificada. Logo, Flora acorda, e Liam, o sem-vergonha, diz que espera agradecimentos por ter salvado a vida dela. Flora entra em pânico ao saber que ainda está viva e manda Liam se afastar, pois ela é perigosa para ele.
Ela mostra a ele uma marca de maldição na mão, dizendo que mesmo que ele a proteja de ataques externos, ela está fadada a morrer de qualquer jeito. Ela não quer causar problemas depois que ele a salvou e pede para ele a deixarem. Liam, no entanto, segura a mão dela e neutraliza a maldição com magia sagrada. Ele então pergunta se ela tem alguma outra armadilha no corpo que precise ser cuidada, e Flora ainda não consegue acreditar que ele se livrou da maldição. Scarlet se gaba orgulhosamente de Liam poder usar magia sagrada capaz de apagar todo tipo de maldição. Liam pergunta se ela sabe qual era a maldição, e ela diz que a transformaria num monstro, obedecendo a todos os comandos de quem a lançou. Raidon de repente percebe que um item de magia negra foi usado nela, e ele acredita que foi o mesmo que criou o Drácula para atacar a vila deles. Liam fica furioso ao ouvir isso, mas decide cuidar de Flora primeiro. Ele diz que, já que ela não tem para onde ir, deve ficar com eles, e promete que não deixará o reino de Paut a prejudicar de agora em diante. Depois disso, Liam e Scarlet conversam em particular, e ela diz que os 3 países vizinhos da região o subestimam, e ele precisa mostrar seu poder para calá-los. Liam pergunta se precisa arrumar briga com alguém, mas Scarlet tem uma ideia melhor. Ela diz que ele precisa, antes de tudo, emitir a própria moeda. Ela mostra 3 versões das moedas de prata usadas em seu país, e diz que a versão original é a mais nítida, mas quando copiada para distribuição ao público em geral, perde muitos detalhes. Liam entende que ela está dizendo para ele criar moedas com um alto nível de detalhe uniforme, mesmo para distribuição geral, o que mostrará aos outros países que ele possui tecnologia superior. Liam gosta da ideia e imediatamente invoca os espíritos do fogo e da terra para criar sua primeira leva de moedas de prata. Em seguida, decide fazer moedas de cobre, e Scarlet sugere adicionar estanho ao cobre e fazer moedas de bronze, pois é mais barato. Ela sugere usar 70% de cobre, pois é mais difícil obter detalhes nas moedas se a proporção for menor, mas Liam a surpreende fazendo moedas com apenas 50% de cobre. Logo depois, Asuna e Jodie vão a uma guilda de mercadores na cidade para mostrar as moedas de prata emitidas por Liam. O gerente da guilda fica chocado ao saber que moedas de tão alta qualidade são para distribuição geral. E ao ver as de cobre, fica sem palavras, pois ninguém no mundo consegue fazer moedas tão detalhadas com apenas 50% de cobre. As garotas perguntam qual é a taxa de câmbio das moedas, e ele diz que, se forem todas da mesma qualidade, o valor pode ser 3 vezes o da moeda do reino de Jamil. Por outro lado, Liam recebe uma carta de seu irmão mais velho, Albi, que arrogantemente o convida a visitá-lo para conversarem sobre seu país. Quando Scarlet lê a carta, fica furiosa com a audácia de Albi e diz a Liam que ele não precisa responder, pois Albi não é o chefe da família e nem sequer tem poder ou posição. Liam aceita a sugestão dela e, em vez de Albi, convida seu irmão Bruno, a quem realmente respeita, para visitar seu país. Bruno fica surpreso ao ver o quão desenvolvido é e formalmente pede a Liam que permita que a família deles faça negócios com seu país. Liam fica surpreso ao ouvir isso, mas como Bruno é sincero em seu pedido, ele concorda em fazer negócios. Liam contata Scarlet por telepatia e pede conselhos antes de fechar o acordo. E ela diz que ele deve tratar Bruno com gentileza em relação a impostos e regras de negócios. Por outro lado, ela quer que ele trate Albi com rigor se ele aparecer por lá, porque ele precisa mostrar ao mundo que trata bem os amigos, mas não permite que ninguém o maltrate. Liam conclui o negócio com Bruno depois disso, e mais tarde vai para sua dimensão de bolso. Raidon diz que, embora usar moeda para estabelecer domínio seja uma jogada inteligente, só funciona com pessoas espertas. Ele teme que pessoas burras continuem invadindo o país de Liam, e ele precisa treinar para combatê-las. Liam começa a pensar em como pode melhorar como lutador, pois usar magia tem seus limites. Raidon diz que ele pode usar poder mágico para fortalecer o corpo, mas Liam não entende como isso é possível. Raidon diz para ele observar e aprender, e então, com um clarão, aparece na frente de Liam como um dragãozinho pirralho. Liam surta ao ver Raidon assim, mas o dragãozinho diz para ele observar o fluxo de magia do seu corpo. Ele fortalece o corpo circulando magia por ele, e então salta sem esforço pelo quarto, e Liam entende o que deve fazer agora. Ele circula sua magia para as pernas também, e então salta alto. Mas ele não consegue manter a forma por muito tempo, e cai. Raidon fica impressionado, pois não esperava que Liam aprendesse tão rápido, mas ele tem muito mais a ensinar. Ele cria bolhas absorventes de magia na cabeça, mãos e pés de Liam, e diz para ele preenchê-las com diferentes quantidades de magia para melhorar seu controle. Liam falha em preencher as bolhas corretamente no início, mas não perde a motivação e continua treinando até conseguir mover o poder mágico facilmente pelo corpo. Assim que domina o fluxo de mana, o dragãozinho Raidon diz que é hora de subir o nível do treino. Ele entra no corpo de Liam e sai instantaneamente, ajustando algo necessário para o segundo treino. Raidon então saca uma corda de luz da palma da mão e diz a Liam que eles vão brincar de cabo de guerra com ela. Quando mandado puxar a corda, Liam tenta, mas ela nem se move. Raidon diz que para movê-la, ele precisa enviar mana para a mão.
Liam imediatamente envia 10% de mana para fortalecer a mão, puxando a corda um pouco, mas então Raidon faz o mesmo. Liam entende que o objetivo desse treino é descobrir quanta mana o inimigo está usando para se fortalecer e ajustar-se. E Raidon diz que ele está exatamente certo. Ele começa a focar intensamente na mana de Raidon fluindo pela corda e ajusta a sua para igualar. De repente, ele percebe Raidon mudando de tática e enviando mana pelo ar em vez da corda para dificultar a detecção. Liam acha difícil acompanhar, mas consegue aguentar até o fim, e Raidon declara que ele passou na segunda rodada de treino também. Para a rodada final, o dragãozinho pede a Liam para disparar o máximo de mísseis mágicos que puder de uma vez. Liam pensa que seriam seus habituais 19 mísseis, mas dispara 29, chocando-se com a melhora repentina, pois sua capacidade de mana ainda é a mesma. Raidon sorri presunçosamente, explicando que ao treinar seu sentido e controle de mana, ele basicamente otimizou seus feitiços e sua eficiência disparou. Liam fica muito feliz em ouvir isso e percebe que agora tem as habilidades para usar seu imenso poder corretamente. No dia seguinte, Liam faz uma reunião com todos os seus subordinados importantes na mansão de Scarlet e Rihanna diz que estão com pouca água potável e sal. Liam diz que reabastecerá o estoque e isso deixa Ozuna curiosa sobre como ele os consegue. Liam explica que apenas envia seu clone para o mar e usa a caixa de itens para separar o sal da água. As garotas acham que deveria haver um jeito mais eficiente de fazer isso, e como Liam é o rei delas, não deveria estar pessoalmente lidando com trabalhos braçais assim. Liam diz que vai pensar nisso quando Scarlet de repente se levanta e pergunta a Raidon se há lagos de água salgada ou lugares semelhantes onde possam extrair sal perto da Terra Prometida. Raidon, que agora adotou completamente o estilo de vida de dragãozinho, diz que pode haver algo a sudoeste da cidade, pois gado e ovelhas selvagens costumam pastar lá. Enquanto todos se perguntam como essas duas coisas se relacionam, Scarlet sabe que gado e ovelhas adoram lamber salgema mais do que os nobres de seu país gostam de lamber o buraco negro do rei. Eles decidem explorar a área mais tarde e encerram a reunião. Ao saírem da sala, Asuna diz a Liam que seria bom se tivesse um oceano em seu reino, pois assim resolveriam o problema do sal de uma vez por todas. Scarlet se junta à conversa e diz que havia um oceano nessa região há muito tempo. Mas na Guerra dos Três Dragões, Raidon jogou uma montanha nele e o separou completamente da Terra Prometida. Liam fica chocado ao ouvir o nível insano de poder do dragão dentro dele, e mais tarde pede ao dragãozinho Raidon para lhe emprestar um pouco de poder, pois precisa para criar um oceano em seu território. Raidon recusa, dizendo para ele trabalhar com o que tem, então Liam faz exatamente isso, e cria um pequeno lago de água salgada com uma praia para copiar o oceano. Ele leva Asuna e Scarlet ao mini-oceano, explicando que está conectado ao oceano real através de sua caixa de itens, então nunca secará. As garotas ficam animadas ao ouvir isso, e então Asuna e Scarlet conspiram para conseguir permissão de Liam para nadar na piscina. Ele não vê problema nisso, pois significa que ele poderá ver todas as garotas de maiô, tentando chamar sua atenção. Elas brincam o dia todo, e no dia seguinte, Liam deixa Scarlet em casa, onde ela recebe uma mensagem perturbadora sobre uma seca na terra natal de sua mãe. Liam diz que, se eles só precisam de água, ele pode fornecê-la. Scarlet pergunta se ele tem certeza, e ele diz que isso ajudará a criar um relacionamento mais forte com o país dela, e é seu dever ajudar os vizinhos. Ele se recusa a cobrar pela água, pois não é uma pessoa gananciosa que lucra com o sofrimento alheio. E Scarlet sai imediatamente para informar o pai sobre a oferta. Enquanto isso, Liam retorna ao seu território e coloca os espíritos da água para trabalhar. Enquanto eles enchem barris de água potável, Raidon de repente diz a Liam que suas boas ações podem ser inúteis no final. Liam não entende o que essa afirmação significa, e Raidon explica que as pessoas são estúpidas, e os que estão no poder são estúpidos e arrogantes. Ela acredita que eles desconfiarão da boa vontade dele, pois ele está ajudando de graça. É exatamente o que acontece, e Scarlet informa Liam que o pai dela recusou a oferta, dizendo que o país deles pode lidar com esse nível de desastre sozinho. Atualmente, eles estão enviando pacotes de ajuda para os locais mais atingidos pela seca, mas não conseguem teletransportar tanta água quanto Liam conseguiria. Raidon de repente sugere que eles podem fazer chover sobre a região para acabar com a seca, e ele fica curioso. Raidon diz que entre os feitiços de magia sagrada de nível mais alto, existe um para controlar o clima. Liam fica muito animado ao ouvir isso, mas percebe que ainda não está pronto. Além disso, se tentar ajudar o reino com magia sem permissão, eles podem se ofender, então ele usará uma abordagem mais suave desta vez. Logo, Liam visita seu irmão Bruno com um plano. Como seu irmão é um nobre de baixo escalão, e fornecer ajuda em regiões atingidas por desastres é uma conquista que pode ajudar nobres a manter seus títulos, Liam quer que Bruno trabalhe com ele. Ele explica que teletransportará água usando a caixa de itens para os locais onde é necessária,
e Bruno a distribuirá oficialmente. Bruno gosta do plano, mas pede a Liam para esperar alguns dias, até que possa organizar os custos de água e transporte. Liam diz para ele não se preocupar com isso e apenas compartilhar a senha da Netflix, pois não está fazendo isso para lucrar. Enquanto Bruno aprecia o plano, o rei do reino de Jamel não, e envia alguns nobres ao local de Liam para preparar seu casamento com Scarlett. Haydon sente que os preparativos do casamento são apenas uma desculpa, e o rei planeja ficar de olho nele para garantir que não ajude as regiões atingidas pela seca. Liam pensa que pode simplesmente enviar seu clone para as regiões para poder se teletransportar para lá mais tarde. Mas nesse instante, Guy entra e o informa que as pessoas de Jamel estão vasculhando o local, dizendo que estão encontrando a rota perfeita para Scarlett durante a procissão de casamento. Liam percebe que nem pode enviar seu clone agora, mas diz a Guy para ficar de olho nas pessoas do reino e garantir que não façam nada problemático. Enquanto isso, ele decide mudar a aparência de seu clone para que não seja pego. Ele invoca seu clone e usa a magia do vento para dar-lhe um corte de cabelo estiloso, mas então percebe que esse penteado estranho o tornará ainda mais suspeito. Ele dispensa o clone, amarra o cabelo e então invoca outro clone que aparece com sua aparência atual. Liam percebe que o clone copia sua aparência quando ele o invoca, e todas as mudanças da última invocação são resetadas. Isso lhe dá uma ideia única, e ele usa o feitiço de contrato de familiar de alto nível para mudar o gênero de seu clone, transformando-o numa gata que ele definitivamente vai pegar assim que a situação da seca acabar. Ele nomeia o clone de Amélia e confirma que ela pode usar magia como ele, antes de enviá-la para cuidar das coisas em seu lugar. Algumas semanas depois, a cidade de Liam está florescendo por causa dos turistas e mercadores que vêm de outros reinos para visitá-la. Após seu comércio bem-sucedido com Bruno, ele começou a formar relações comerciais com outros mercadores e nobres nos países vizinhos, mas ainda há alguns problemas. As pessoas enviadas pelo reino de Jamel o estão seguindo descaradamente em plena luz do dia para garantir que ele não se esforce para ajudar nas medidas de alívio da seca em seu território. Liam os nota facilmente e apenas suspira, percebendo que só pode esperar que sua clone de gênero trocado, Amélia, faça seu trabalho. Ele continua andando pela cidade quando dois de seus slimes de estimação se aproximam. Eles parecem sujos depois de pular nas estradas de terra da cidade, e isso faz Liam decidir que seu próximo projeto seria criar estradas adequadas. Ele imediatamente coloca os Trolls para trabalhar, pedindo que juntem pedras enormes e as quebrem em cascalho. Ele também invoca alguns espíritos da terra para começar a cavar a estrada para que possa preenchê-las. A dragãozinha Haydon pergunta qual método ele usará para construir a estrada, pois existem 3 métodos comuns neste mundo. O método mais high-tech usa um mineral chamado solo ardente, que age praticamente como alcatrão de carvão, e Liam fica animado pensando em criá-lo usando magia. Logo, seus espíritos terminam de cavar um fosso de 1 metro de profundidade no local da estrada, e Haydon diz a Liam que isso é exagero, pois apenas as estradas mais importantes das capitais são cavadas tão fundo. Ela diz para ele olhar em volta, pois todos que o veem fazer estradas de tão alto nível já estão confusos. Liam fica um pouco nervoso por isso, mas continua com seu plano original. Os Trolls enchem a vala com cascalho e colocam solo ardente, que Liam derrete usando os espíritos do fogo, criando uma estrada perfeita. Depois de fazer as estradas usando esse método por toda a cidade, Liam decide estendê-las e transformar as que conectam sua cidade a outros lugares. O trabalho continua sem problemas, e logo os 2 slimes vêm até Liam com seu almoço. Ao se abaixar para pegar a cesta de almoço, ele percebe que algo está faltando em suas estradas, e imediatamente chama os espíritos do fogo para derreter a camada superior da estrada. Em seguida, ele pede aos espíritos da terra para levantar ligeiramente a parte central da estrada, dando-lhe uma pequena inclinação em cada lado. Haydon não entende por que Liam está fazendo algo tão extra, e ele mostra a ela derramando água na estrada. Por causa da inclinação, a água flui imediatamente para fora. Liam então explica que o centro da estrada é a parte mais usada, e eventualmente se desgastará, e a água poderá empoçar ali. Ao elevá-la, a água fluirá para fora e a estrada não será danificada. No dia seguinte, os Trolls e os espíritos continuam pavimentando a estrada conforme as instruções de Liam. E enquanto isso, ele decide treinar dormindo em uma corda bamba. Isso se mostra muito mais difícil do que ele esperava. Haydon pergunta que diabos é esse novo método de treino, e Liam responde que precisa usar magia para fortalecer o corpo e manter o equilíbrio na corda. Ele acrescenta que, se conseguir manter o equilíbrio assim e dormir, poderá treinar mesmo dormindo, e isso melhorará muito seu lançamento de magia. Ele continua caindo da corda várias vezes, mas no final aprende a se equilibrar corretamente. Haydon diz que já que ele consegue fazer isso agora, deve ter notado algo novo. Liam percebe que o dragãozinho está certo e começa a se perguntar qual é a diferença. Haydon diz que a magia de uma pessoa é afetada muito sutilmente pela região onde vive, e agora que Liam aprimorou seu equilíbrio, ele pode ser capaz de descobrir isso. Ele decide tentar imediatamente e espalha sua magia para escanear as pessoas na cidade. Ele identifica as pessoas com uma assinatura mágica única, e todas elas são espiões enviados atrás dele.
No entanto, o chocante é que todos os 3 países ao redor dele enviaram seus espiões para sua cidade. Liam não consegue acreditar que não era apenas o reino de Jamel que o estava monitorando, mas Raidon garante que eles não sabem que ele sabe sobre eles. Liam fica nervoso, mas então Raidon sugere que ele exiba seu poder para mostrar aos espiões o lugar deles. Ele começa a pensar seriamente nisso e faz uma visita a Scarlet no dia seguinte. Ele pergunta sobre a força militar dos 3 reinos, e ela diz que Jamel e Pauta têm um total de 40.000 soldados cada, enquanto o Conquistador tem 50.000 soldados em seu exército. Liam não precisa ser bom em matemática para saber que isso significa que os 3 reinos têm mais de 100.000 soldados, enquanto seu país tem apenas cerca de 10.000 pessoas, incluindo os civis. Ele pensa que eles não são páreo para os inimigos agora, mesmo com as armaduras mágicas que criou. Ele decide que fará o possível para evitar qualquer tipo de guerra agora, e Scarlet diz para ele contar com ela quando o assunto for diplomacia. Liam então retorna à sua cidade e começa a pensar que talvez as outras nações do continente também tenham enviado espiões para ficar de olho nele. Ele decide verificar a presença deles usando suas habilidades, mas ao espalhar seu poder mágico o mais longe que pode, sente algo em comum. Ele imediatamente se teletransporta para o local de onde veio o sinal estranho e pede a seus subordinados para pararem de trabalhar na estrada. Ele então invoca os espíritos da terra para cavar fundo, e eles logo encontram o que ele sentiu. Liam pula no fosso profundo e encontra pedaços sólidos de alto mitril, que é incrivelmente raro. Ele percebe que há uma mina inteira de mitril por ali, e usando-o pode criar armaduras mágicas para todos em seu país e ainda ter de sobra. Ele finalmente entende como manter as outras nações sob controle e se teletransporta para fora, onde Scarlet espera pelas notícias. Liam pede a ela que anuncie a todos que encontrou uma mina de mitril, o que permitirá dar armaduras mágicas a todos no seu país, e ela concorda na hora. Logo depois, Liam para o projeto da estrada e traz mais gente para minerar o mitril. Rihanna verifica a quantidade do mineral raro que tem e diz que será suficiente para criar milhares de armaduras mágicas. Com a ajuda dos espíritos, Liam os refina em barras de mitril e começa a sonhar acordado com a fortuna que faria se as vendesse. No entanto, ele também está meio chateado por não poder continuar trabalhando na estrada. Rihanna também se sente impotente porque os elfos não têm contribuído para os projetos recentes. Ela diz a Liam que, após fazer um contrato com ele, alguns elfos despertaram seus poderes mágicos, mas precisam de livros de magia para aprender feitiços. Liam começa a pensar em como fornecer livros de magia para todos quando percebe que seu anel é uma enciclopédia com milhares de feitiços mágicos e é feito do próprio mitril. Ele percebe que pode fazer anéis para todos aprenderem e armazenarem novos feitiços, mas logo vê que não seria muito eficiente. Em vez disso, pensa em criar salas subterrâneas como as das ruínas, para que várias pessoas possam usá-las para aprender o mesmo feitiço. Rihanna fica preocupada ao vê-lo falar sozinho nos últimos minutos, mas então Liam pergunta se ela sabe usar magia. Ela diz que sim, magia de gelo, então ele decide testar sua teoria nela. Ele se teletransporta para a cidade e, com a ajuda dos espíritos, coloca uma fina camada de mitril sobre a superfície da estrada. Em seguida, lança um feitiço mágico sobre ela e pede a Rina para ficar em cima da estrada. Assim que ela faz isso, sente os feitiços armazenados na placa de mitril fluindo para seu cérebro, e de repente consegue lançar um ataque de gelo de baixo nível. Ela fica super animada com isso e Liam explica que a placa de mitril sobre a estrada é um dispositivo de armazenamento mágico, e como está em uma área aberta, todos podem aprender magia livremente sem se preocupar com o espaço. Isso lhe dá a ideia de recapear toda a rede de estradas da cidade para transformá-la em um gigantesco dispositivo de armazenamento mágico. Logo, Liam completa seus objetivos, transformando a estrada em uma biblioteca gratuita de feitiços mágicos. Todos com talento para magia podem usá-los para lançar ataques mágicos agora, e Rihanna chama isso de jogada de mestre de Liam, porque agora até os civis podem defender a cidade se ela for atacada. Liam diz a ela que instalou outro recurso enorme nas estradas e pede para ela ficar na rua e usar o feitiço de telefone. Rihanna nunca tinha ouvido falar disso, mas ao pisar na estrada e usar o feitiço, um pequeno dispositivo mágico aparece em sua mão, permitindo que ela ligue para uma amiga em outra parte da cidade. Ela fica emocionada com isso e diz a Liam que ele criou uma cidade mágica, diferente de qualquer outro lugar no mundo. Mais tarde, Liam ensina a Flora a usar magia de luz, porque após fazer um contrato familiar com ele, ela também consegue usar magia. Ela fica super impressionada, pois não achava que tinha talento para magia. Mas Liam diz que é apenas um feitiço básico. Ele então explica seu plano de colocar placas de mitril sobre toda a rede de estradas da cidade e criar novos planos para tirar água de poços e acender fornos.
Flora acha que usar um recurso raro como Mithril só para facilitar a vida do povo comum é um desperdício, mas Liam não concorda com essa visão classista. Ele diz que, se puder criar feitiços que reduzam o tempo gasto nas tarefas, seu povo poderá fazer o que realmente quer e ser feliz. Flora começa a puxar o saco dele, dizendo que ele é um rei maravilhoso que se importa com seu povo, quando Liam recebe uma ligação de Guy. Guy o informa que um grupo de cavaleiros dragão de Quistador quer conhecê-lo, mas Liam não faz a menor ideia de quem sejam. Flora diz a ele que os Cavaleiros Dragão de Quistador são muito famosos por suas habilidades e pela lealdade de seus dragões. Liam fica curioso e se teletransporta imediatamente para o local onde os Cavaleiros Dragão o esperam. Ele se aproxima ansiosamente, mas então os dragões começam a entrar em pânico. Todos ficam confusos com o que está acontecendo, mas os Cavaleiros Dragão rapidamente percebem que seus dragões estão com medo de Liam. Ele não entende por que teriam medo dele, mas então o humilde Raidon decide explicar que feras fracas sempre temem alguém incrivelmente mais forte. Liam finalmente entende a razão, e então a capitã dos Cavaleiros Dragão, Shayla, se aproxima para cumprimentá-lo. Ela se apresenta arrogantemente como a 19ª princesa de Quistador, e Liam fica chocado ao perceber como o pai dela não tinha freio. Shayla vai direto ao ponto, desafiando Liam para um duelo. Ele fica confuso e pergunta por que deveriam lutar, e Shayla diz que a melhor forma de duas pessoas se conhecerem é Netflix e Chill, mas ela não planeja fazer isso ainda. Então vai escolher a segunda melhor forma, trocar uns sopapos. Liam ainda não quer lutar, mas Shayla diz que ele só pode provar ser digno de aliança com Quistador se a impressionar. A oferta é tentadora para Liam, porque no momento, seu relacionamento com os 3 países vizinhos não é dos melhores e ele precisa de pelo menos um deles ao seu lado. Ele concorda com o duelo e eles imediatamente começam a lutar. Shayla se move como o Flash, desaparecendo diante dos olhos de Liam, e ele imediatamente cria escudos de força e escudos mágicos absolutos para se proteger de qualquer tipo de ataque. Shayla tenta atingi-lo com golpes físicos primeiro, mas os escudos de força os anulam. Ela então atira bolas de fogo em Liam, mas os escudos mágicos as bloqueiam. Shayla então desaparece novamente e Liam não consegue descobrir se ela está usando invisibilidade ou super velocidade. De repente, Raidon o avisa para desviar, e Liam faz isso bem quando a espada mágica de Shayla está prestes a atingi-lo. Ela começa a se mover em super velocidade novamente, mas Liam cria uma pequena névoa ao redor dele que permite rastrear o movimento com precisão. Shayla perde a confiança quando sua super velocidade se torna inútil e pergunta a Liam como ele a está rastreando. Ele diz que não consegue percebê-la com seus sentidos, então espalha uma névoa mágica ao redor e sabe onde ela está pelas perturbações na névoa. Shayla fica impressionada com a esperteza dele e decide encerrar o duelo porque viu quão habilidoso ele é. Ela diz a Liam que deveriam ter uma conversa tranquila agora, e ele imediatamente a teletransporta para sua mansão. Shayla fica pasma porque nem sabia que teletransporte era possível, mas Liam diz que é um dos feitiços de Raidon. Eles entram, e Liam se pergunta se Shayla vai oferecer um casamento político para formar uma aliança com seu reino, assim como Jamal e Pauta. No entanto, ela diz que eles têm apenas uma condição principal: assinar um pacto militar de não agressão. Liam acha difícil de acreditar e começa a pensar que Shayla tem um motivo oculto, mas ela diz que em seu país há um ditado: nunca atacar a coroa do dragão, que é Raidon. Liam fica curioso e Shayla diz que há muito tempo o reino deles quase foi destruído porque algo aconteceu entre eles e Raidon. É por isso que ela veio pessoalmente verificar se Liam tem o poder do grande dragão e fazer o que for necessário para formar uma aliança. Após receber alguns conselhos de Raidon, Liam concorda em formar uma aliança com Quistador, e Shayla começa a suar enquanto relaxa após o aperto de mão. Liam percebe que ela devia estar com medo ao lidar com ele, já que ele tinha o poder de Raidon. Depois disso, Shayla pergunta o nome do reino dele, e antes que Liam possa responder, Raidon sai em sua forma de dragão, e diz que o reino dele se chama Leon Raidon. Shayla começa a vibrar como um Nokia 3310 ao ver o dragão divino à sua frente. E mesmo quando Raidon retorna para dentro de Liam, ela ainda está abalada. Ela ainda discute os detalhes da aliança, e quando escurece, Liam decide levá-la ao seu quarto. Assim que saem da mansão, Shayla fica chocada ao ver luzes vindo de todas as casas. E Liam explica que criou um sistema onde a magia pode ser usada livremente dentro de todos os edifícios de sua cidade. Shayla acha difícil de acreditar, então decide ver de perto, e seu espanto aumenta ainda mais ao saber que Liam também criou feitiços para água e fogo, além da magia de luz. Shayla fica completamente impressionada com a cidade mágica de Liam. Ele diz que é por causa da mina de Mithril que encontrou, e ela fica ainda mais intimidada pela força dele. Ela então pergunta se eles também têm muitas pedras mágicas, mas Liam nem sabe o que é isso. Shayla finalmente encontra um jeito de agir confiante de novo, e explica que as pedras mágicas são formadas pela concentração do excesso de poder mágico liberado ao lançar um feitiço. Liam tenta entender como funciona e usa o feitiço de luz.
mas Sheila fica chocada porque ele não desperdiçou mana. Liam diz que Raidon o treinou para ser 100% eficiente e Sheila surta porque isso nem é possível para humanos. Depois disso, Liam deixa Sheila no hotel e começa a perguntar a Raidon sobre as pedras mágicas. Raidon diz para ele lançar o feitiço de forma ineficiente de propósito e Liam lança um feitiço com 0% de eficiência. A mana desperdiçada vira uma poeira brilhante que se deposita no chão, e Raidon diz que essa poeira se cristaliza para formar pedras mágicas. Liam decide ver se algumas pedras mágicas já se formaram na cidade usando sua habilidade de detecção e capta sinais fracos por toda a cidade antes de encontrar uma grande massa. Ele vai imediatamente ao local e a desenterra, mas para seu choque, Raidon diz que a pedra mágica é inútil porque perde seu poder com o tempo. No entanto, isso não significa que não valha nada. Pedras mágicas normalmente só se formam em campos de batalha onde muitos feitiços são lançados, e são tão raras que valem muito mais que um diamante. Liam fica chocado ao saber disso, e percebe que pode usar as pedras mágicas para impulsionar a economia de seu país. Logo, Liam liga para seu irmão Bruno para falar de negócios. Ele conta sobre a infraestrutura mágica da cidade que permite criar pedras mágicas regularmente, e a cabeça de Bruno quase explode tentando processar a informação. No entanto, quando ouve que Liam quer negociar as pedras mágicas com sua ajuda, ele aceita o acordo de bom grado. Liam mostra uma pedra mágica que acabou de desenterrar, e Bruno diz que é uma pedra mágica jovem, muito procurada por casais recém-casados. Ele explica que as pedras mágicas jovens têm faixas mais largas que encolhem à medida que envelhecem. As pedras mágicas antigas são ainda mais raras e bonitas, podendo valer 5 vezes mais que as pedras mágicas normais. Mas elas também precisam ter centenas de anos para atingir esse estado. Isso não é problema para Liam. E ele invoca sua caixa de pó para envelhecer rapidamente a pedra mágica. 3 semanas na caixa de pó envelhecem a pedra mágica em 500 anos, transformando-a em uma joia pequena e única. Liam fica impressionado com a pedra e a coloca em sua caixa de itens para que sua clone feminina, parte de uma delegação enviada a Conquistador, possa retirá-la do outro lado. A clone feminina apresenta a pedra mágica ao rei como um presente para celebrar a tal aliança, e o rei fica sem palavras ao ver a pedra mágica de 500 anos. Logo, a delegação retorna à cidade, e Rihanna diz a Liam que o rei e a rainha ficaram boquiabertos ao ver a pedra mágica. Eles também enviaram muitos presentes em troca, e Sheila vai visitá-los novamente para aconselhar Liam sobre sua política externa. Com o passar do tempo, o reino de Liam começa a prosperar, com seus subordinados cuidando de todas as coisas complicadas. Eles o encorajam a seguir o caminho que ele quer, e para Liam, isso significa aprender novos feitiços com Raidon. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo na sua tela.